Memória Oral Itaú. Depoimento de Tânia Francisco Rodrigues. Entrevistado por Márcia Ruiz e Fernanda Palo Prado. São Paulo, 10 de dezembro de 2014. Entrevista número MOI-HV 77. Realização Museu da Pessoa. Tânia, boa tarde. Boa tarde. Em nome do Instituto Cultural Itaú e do Museu da Pessoa, eu agradeço a sua presença e a participação no projeto. Para começo, eu gostaria que você falasse o seu nome, local e data de nascimento. É Tânia Francisco Rodrigues, eu nasci em São Paulo em 14 de maio de 65. E qual o nome dos seus pais? Meu pai se chama Eurides e minha mãe Ivone. E você sabe a origem da sua família, por Sei. parte de pai, por parte de mãe? A minha família, por parte de pai, é espanhola. Meu avô veio da Galícia em 1928, com 15 anos de idade. E a família da minha mãe, uma parte é portuguesa, mas eu não sei de que região, e uma outra parte é brasileira, assim, sem a gente saber muito bem a origem, né? E você sabe por que seu avô veio para cá? Por que ele migrou? O que contam na família, eles eram 10 irmãos. É que a situação na Espanha não era muito boa financeiramente, apesar deles terem pequenas propriedades de terras. E a minha bisavó pegou ele e um outro irmão mais novo, que tinha acho que 13 anos, e mandou eles para cá, porque já tinha 3 irmãos aqui. Então ficaram 5 irmãos lá e 5 irmãos aqui, e eles nunca mais se viram, né? Nunca mais voltaram. E tua bisavó ficou lá? A minha bisavó ficou lá, ficou com 4 filhas e um filho, o único homem que não veio para cá. E os 5 homens ela mandou para cá. E eles vieram morar com quem? Com tios deles? Não, na realidade vieram alguns irmãos mais velhos, acho que meu tio Gerardo e meu tio Abelardo primeiro, e eles vieram para a região ali de São José do Rio Preto, para Catanduva, Catiguá, porque ali é um polo de imigração espanhola grande. E lá tinham várias colônias, eles vieram trabalhar e morar lá, né? E de lá de Catanduva eles vieram para São Paulo, né? Meu avô veio para São Paulo. Aí ele casou com a minha avó, que era filha de um outro imigrante também, que veio nessas levas migratórias de 1886, 1896. E ele casou com ela e eles... Aí já é outra coisa, né? Minha bisavó era... Eles tinham gleba de terras, né? Eles eram produtores de café. E ela era de ascendência espanhola também? Também. Meu avô é galego e minha avó, a mãe dela era de Salamanca. E o que seu avô fazia? São por parte de pai, né? É tudo por parte de pai. Meu avô, quando ele morava em Catanduva, Catiguá, Tabapuã, toda aquela região ali, ele era lavrador. Ele veio para trabalhar numa olaria no primeiro momento. Depois ele virou lavrador e quando ele veio para São Paulo ele virou metalúrgico. E ele foi trabalhar aonde, você sabe? Ele trabalhou numa pequena empresa no bairro onde a gente morava ali, anexo ali à Vila Prudente, que chamava Santa Clara, Metalurgia Santa Clara. E como é que ele conheceu sua avó? Você sabe dessa história? Eles, porque era um núcleo de espanhóis, de colônia espanhola, eles se conversavam, se conheciam, né? E aí ele conheceu ela provavelmente numa dessas festas, assim. E a minha avó tinha uma peculiaridade muito engraçada. Ela não nasceu na Espanha, ela nasceu aqui. Mas se você conversasse com ela, ela tinha um sotaque espanhol muito carregado, porque ela foi alfabetizada em espanhol, né? Eles tinham uma escola mesmo. E eles se conheceram nessa região mesmo, assim. E tinha um espanhol que era meio que catalisador, o nome dele era Ramon Sanches. Tem um livro, uma tese na USP que chama Hambre de Tierra, que fala dessa região. Hoje chama Vila Novais, o lugar da colônia. E as pessoas citam esse Ramon Sanches. Ele era meio que o intimador do dinheiro, dos empréstimos, das coisas, assim. E é nessa vivência. Tanto é que a minha avó também teve 10 irmãos. Eu tenho a minha avó e meu avô que casaram, aí tem o irmão do meu avô que casou com uma irmã da minha avó, né? E aí tem, assim, um outro tio que casou com ele casou, a minha tia Catarina, que é a irmã da minha avó, casou com meu tio Avelino,
E a irmã do meu tio Avelino, minha tia Maria, casou com o irmão da minha avó, que é tio Luiz, sabe? Assim, eles têm casamentos cruzados, assim, de parentesco, né? De famílias próximas, né? E por parte de mãe, os seus avós, o que eles faziam? Como era o nome deles? Meu avô chamava Bem-vindo e minha avó Zenaide, né? Eles moravam em Ourinhos, na região ali de Ourinhos. Eu sei muito pouca coisa da família. A minha bisavó chamava Maria. Eu sei que meu bisavô morreu numa grande enchente ali na represa que tem ali na região de Ourinhos. E minha bisavó estava grávida da minha avó e ela não conheceu o pai. E ela também teve 6 ou 7 irmãos, não sei. Mas é uma coisa um pouco mais distante. Meu avô, eu conheço muito pouco também da história deles. Eu sei que minha bisavó teve 3, 4 casamentos, um filho de cada casamento. Tanto é que eu tenho uma parte da minha família que é negra, né, por causa desses casamentos da minha avó, de um casamento da minha avó. E minha mãe tem uma prima que é negra de olho verde, né, porque casou com um italiano, assim. Mas eles eram... o meu bisavô que morreu, ele tinha negócios na região ali, não sei que negócios. E por parte do meu avô Bem-vindo, ele foi peão, trabalhou na roça, e aí quando veio para São Paulo, ele chegou a ter uma banca de feira, depois ele trabalhou num bar que tinha a bocha. Tinha jogo de bocha e tinha o bar, ele tomava conta do bar nesse lugar. E como é que ele conheceu sua avó, você sabe? Então, desses eu não sei, porque quando eu já tomei consciência de que eles eram meus avós, era um casamento meio estranho, assim, eles eram meio separados, meio juntos, assim, né? Então, nunca soube muito bem como é que eles se conheceram, né? Então, não tenho mais detalhes, né? Eu tenho mais proximidade com a família do meu pai mesmo, né? Eu sei mais detalhes, né, deles, assim. E como é que seus pais se conheceram? Meu pai e minha mãe se conheceram porque meu pai é um fanático por futebol. E no bairro lá onde a gente mora ali, meu pai mora... A minha avó foi uma das primeiras pessoas, minhas 2 avós, a ir morar na região ali da Santa Clara, ali que a gente chama de Santa Clara. Então tinha poucas casas e tal. E com o passar do tempo eles fizeram um time de futebol que chamava Quarto Centenário. E meu pai jogava bola com o meu tio, que era irmão da minha mãe. E ele conheceu eles lá, ela lá, né? E aí, você sabe quando foi isso, mais ou menos? Ela tinha 15 anos e ele tinha 19. Eles estão juntos há 57 anos. Né? E me fala uma coisa, qual é a atividade dos seus pais? A minha mãe, durante um tempo, quando a gente era criança, ela trabalhou no Juizado de Menores, né, que hoje é a FEBEM. Minha avó também trabalhou lá. E depois, quando a gente nasceu, não tinha com quem deixar para cuidar, tudo, ela parou, mas ela fazia trabalhos em casa, assim, né? E meu pai é metalúrgico formado pelo Senai. E como é que... Você falou uma coisa interessante que eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Você falou que sua avó também trabalhava na FEBEM atualmente, né? Como é que se deu esse envolvimento? Como é que era? Então, na realidade, quando a minha avó aposentou, que ela aposentou com 70 anos, ela já nem trabalhava mais na FEBEM, ela trabalhava na CETREM, que é aquele do Cambuci, aquele que ficava lá. Mas eu não sei como ela foi para lá. Eu sei que quando das memórias que eu tenho, ela trabalhava ela trabalhou na FEBEM, a minha mãe trabalhou na FEBEM, as minhas 2 tias minhas trabalharam na FEBEM. E elas trabalhavam nessa FEBEM que era do Pacaembu, que era dos bebês, dos menorzinhos, né? E aí, não sei se a minha avó fez concurso e tal, no final, quando ela já estava para se aposentar, ela já trabalhava no CETREM à noite. E era muito engraçado, porque às vezes as pessoas iam pedir coisas na casa dela, ela olhava e falava assim, eu te conheço, você foi abrigado lá, entendeu? Né? Ela tinha umas coisas assim, de lembrar das pessoas e tal, né? Mas eu não sei como ela foi parar lá, não. Mas ela adorava, assim, é uma coisa que a gente não acreditava, né? Ela tinha 70 anos, ela adorava. E tanto é que ela ficou bem deprimida quando ela se aposentou, porque ela deixou de ter uma atividade e varar à noite, né? Trabalhando lá na CETREM, porque ela trabalhava de noite mesmo, ela gostava de trabalhar à noite. Me fala um pouquinho, você tem irmãos? Um só? Um só. E é mais novo ou mais velho? Mais novo, 2 anos mais novo. E como é que é o nome dele? Ademir. E ele fez o quê?
Ele é do Senai também, ele é ajustador mecânico. Agora eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua infância. Você citou muito a região e, pelo jeito, você passou um pouco da sua, grande parte da sua fase de vida ali, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, como é que era o cotidiano, como é que era a sua casa. Eu queria que você descrevesse um pouco. Onde meus pais moram hoje, eu nasci lá, eu só saí de lá depois que eu casei, faz 18 anos. Então, minha vida inteira foi ali, eles moram ali há mais de 60 anos, né? Então tem um vínculo muito forte com o lugar. E a vizinhança ainda hoje, porque agora que está começando a sofrer um processo de construção de prédio, dos vizinhos morrerem e tal, mas ainda é aquela coisa assim de todo mundo se conhecer, né? Então você conhece o filho de fulano, você conhece o filho de ciclano, você sabe quem é Beltrano, não sei o quê, o cara da padaria, o cara da venda, o cara de não sei aonde, né? Então, a rua onde eu morava é uma travessa da Avenida Sapopemba. E era uma rua de terra, que só foi asfaltada quando eu tinha 15 anos, depois de um grande movimento da vizinhança. A gente tirou muita foto, mandava para a subprefeitura, tirava foto capinando a rua, tirava foto fazendo não sei o quê, não sei o quê. Até o dia que a gente conseguiu, pagando, né? Os vizinhos, a gente pagou o asfalto da rua e para conseguir o asfalto. E aí eu estudei a minha vida inteira numa escola, 2 escolas só. Eu estudei do pré até a 8ª série numa escola, a 2 ruas da minha casa, e o colégio numa outra escola na Água Rasa. Então, sempre foram coisas assim, não foi aquela coisa de ficar pulando de lugar, né? Eu conheço gente que pula por várias circunstâncias. Então você acaba tendo um vínculo mais próximo com as pessoas, né? Você conhece elas mais tempo, né? E como é que era a sua casa? Conta pra gente como é que era a casa e como é que era o cotidiano, né? Você estudava de manhã, estudava à tarde, você almoçava e jantava com seus pais ou avós? Até meus 20 anos eu morei no fundo da casa da minha avó, numa casa que tinha no mesmo quintal. Então, até os 20 anos, assim, minha mãe queria morrer com isso, mas a gente tinha aquela opção, né? A minha mãe não fazia alguma coisa que a gente queria de jantar, a gente ia jantar na casa da avó, que era só atravessar o quintal e estava lá e tudo bem, né? Então eu cresci muito próxima desses meus avós, que são os pais do meu pai, né? Porque eu morava no mesmo quintal, eles estavam sempre ali, né? Apesar do meu avô ter morrido quando eu tinha 12 anos, né? Mas minha avó morreu faz pouco tempo, ela morreu com 95 anos, né? Mas assim, eu estudei um período de manhã, acho que até a 4ª série, depois eu estudei um período à tarde, que era da 5ª à 8ª, e quando eu fui para o colegial era de manhã de novo. Mas aí tinha aquela rotina de ir para a escola de manhã, aí à tarde voltava para casa, almoçava, fazia lição e ia brincar na rua. Tinha uma turma grande na minha rua de crianças, muitas crianças, assim, nós éramos em, sei lá, 15 crianças na mesma faixa etária. Então era uma zona total e completa, né? Era uma gritaria, a gente saía correndo e a gente tinha umas coisas muito legais, assim, né? Os pais não precisavam ir no portão chamar. Meu pai mesmo, ele assobiava lá do fundo do quintal, a gente sabia que tinha que voltar, sabe? Não, tá bom, a gente volta, né? Então a gente sabia que tinha que entrar. E tinha uma outra coisa também que era bem bacana, que a gente obedecia a qualquer adulto, né? Então qualquer adulto da rua, mãe e pai de outra criança que desse dura na gente, ok. A gente já entendeu que tínhamos, todas as crianças da rua, a gente tinha passado do limite, né? Então tinha briga, a gente brigava, ficava de mal, voltava, arranjava briga com as crianças da outra rua, mas assim, era uma coisa bem divertida, né? E quais eram as brincadeiras que vocês mais gostavam de fazer? A gente brincava muito de pega-pega, de queimada, de mãe da rua, de taco, né? Jogava taco. E taco era muito engraçado porque a gente geralmente jogava na calha dos vizinhos e ninguém abria a boca, né? E aí, na época de chuva, a casa da vizinhança vivia alagada, inclusive a da minha avó, né? Porque a gente jogava. Tinha uma coisa que tinha muito jardim na rua. A minha avó mesmo tinha um jardim lindo, assim, de rosas. Ela adorava as rosas e tal. E isso pra gente era um problema, pra mim e pro meu irmão, porque ela furava as bolas das crianças da rua que caíam no quintal. E a gente era obrigada a ir buscar as bolas, eu e ele, porque eles falavam assim, ela é sua avó, vocês vão buscar. Só que eles não entendiam que nem pra gente ela liberava a bola, era um problema assim, as rosas eram mais importantes do que a bola, entendeu?
Então tinha isso, mas era isso, a gente brincava dessas coisas. E tinha muito terreno vazio ainda, né? Então atrás da minha casa, minha rua é assim, aqui tem uma rua e aqui tem uma faixa de casas e aqui atrás tem um negócio que chama Adutora Rio Claro, que eram uns canos que hoje é um parque linear, mas antes não era um cano aberto assim. E era um lugar proibido, a gente não podia ir. Mas era onde a gente queria ir, porque era onde tinha a maior quantidade de coisas para a gente fuçar, né? E andar no cano. A gente adorava enfiar, eu e a molecada, pôr o ouvido para sentir a água correndo no cano, assim, sabe? Era muito legal. Mas era um lugar proibido, né? A gente sempre foi proibido de ir para lá. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho que você estudava de manhã, tinha o hábito de almoçar e jantar em família? Sempre. Como é que, e tinha um horário regrado, tudo? Sempre. Sempre tinha o horário do almoço, que era depois da escola, que a gente almoçava com a minha mãe, porque meu pai estava trabalhando. E à noite, quando ele chegava, que era umas 6h30, assim, no máximo, a gente já tinha que estar dentro de casa com banho tomado para jantar com ele. Sempre teve. Como é que era essa conversa, esse convívio à mesa? Você lembra de conversas? Vocês participavam? Ou eram crianças que ficavam mais escutando? Como é que era? Olha, não era uma coisa assim participativa, né? Essa coisa de criança participativa é uma coisa recente, né? Na minha época não era assim. A gente falava o que tinha acontecido no dia, perguntava coisas, né? Mas meu pai é uma pessoa muito reservada, meu pai é uma pessoa muito fechada, assim, então não tinha muito assunto. Mas a gente conversava, mas eu tenho várias coisas legais com meu pai, assim. Meu pai é um grande colecionador de figurinha, então a gente teve vários álbuns de figurinha que ele levava. Ele trabalhou durante 30 anos na Vilares. Ele levava, né, na Vilares para trocar figurinha com os amigos dele, para encher os nossos álbuns, entendeu? Ao mesmo tempo que ele não falava muito, mas ele tinha isso. Ele tinha uma história de nos levar todo ano para assistir um filme dos Trapalhões no Cine Paissandu, porque era uma coisa que ele fazia, que ele gostava, entendeu? Então tinha isso. Mas na mesa ali não tinha, né, essa coisa assim. Tinha essas convivências, a gente brincava, falava. Passava na frente da televisão quando estava passando o jogo, que ele queria morrer, né? Porque a gente passava na frente do futebol, que ele odiava que a gente fizesse isso e tal. Mas não tinha essa coisa assim, vamos manter um diálogo, vamos bater um papo. Não era assim. E me diz uma coisa, você comentou que os avós tiveram uma quantidade muito grande de filhos, assim. Os meus bisavós. Bisavós, né? E os seus tios tiveram filhos, naturalmente. Você convivia muito com os primos ou não? Sim. Eu convivia com a parte do meu pai, não, porque ele tem uma irmã só e ela é solteira, né? Ela não teve filhos. Por parte da minha mãe, com quem eu convivi mais foi com os filhos de uma tia minha, e nós éramos em 5, com eles eram em 4 e nós dois 6, nós éramos em 6. A gente conviveu muito, de ir para a praia, nas férias. Tinha um clube, que eu nem sei se existe ainda hoje, é um clube que chama Clube Fiscal do Brasil, que fica em Santa Isabel, na Dutra. Aí todo domingo de manhã, no verão, a gente saía de madrugada no Aeroílis do meu tio, meu pai não tinha carro. Todo mundo dentro do Aeroílis, a gente ia para o clube, ficava o dia inteiro no clube, voltava à tarde, 4 horas da tarde. Então tinha muito essa convivência, assim. E tinha convivência com os primos das minhas primas, né? Que tinha essa convivência, assim. Um pouquinho dessa coisa da influência da cultura espanhola. Você teve uma influência muito grande na tua formação, em termos de alimentos, festas? Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Na realidade tem bastante, né? Porque tem algumas coisas que... Outro dia mesmo eu estava conversando com umas pessoas e as pessoas ficavam me olhando, assim. Eu lembro de comer coisas quando eu era criança que outras crianças não comiam, pelo menos aqui no Brasil. Na minha casa era muito comum eu comer caranguejo, era muito comum comer o que vocês chamam de vongole. Minha avó fazia ele quase que frito com salsinha e alho. E aí isso tem a ver porque onde meu avô nasceu, na Galícia, é um lugar portuário, né? É uma aldeia de Vigo. E lá eles comem muito, e isso tem a ver com ele, né? Uma coisa de comer. As tortilhas, né? A gente comeu, né, muita tortilha, ainda como muita tortilha. O mantecal, minha avó fazia toda a época de Natal, ela fazia
latas e latas de mantecal que distribuía para a vizinhança. Na minha casa tinha uva, uma parreira que meu avô tomava conta, então, né, que ele cuidava. Nessa época do ano a gente saía distribuindo muita uva, porque tinha muita uva, assim, e é uma coisa que tem a ver com essa formação dele, né? A região onde ele nasceu, além de ser uma zona portuária, é uma zona de produção de vinho, né? E tem as coisas do falar, tem algumas coisas que eu ainda falo, umas palavras, o jeito, né? É muito engraçado, quando eu casei, meu marido ele falava assim, eu não aguento mais essa sua mania de falar que, né? Você está sempre respondendo atravessado e tal. Daí eu olhava assim e falava assim, do que ele está falando? E aí, alguns anos nós fomos para lá, na casa dos meus parentes que ainda existem lá. Tá? Ele virou um dia para mim e falou assim, entendi de onde veio o seu quê. Aí eu falei, percebeu? Porque é uma coisa tão natural e, não, né, e é um quê que sai assim, faz quê? Né? Faz quê? E uma coisa que eu prestei, eu tenho um filho de 9 anos, ele faz isso. Ele faz o quê? Né? Então eu falei, tá vendo, é mais forte do que a gente assimila com muito mais facilidade. E a convivência mesmo, né? Então, além da família ser espanhola, os vizinhos eram espanhóis. E eu pesquiso a história da minha família, né? Pelo menos essa parte espanhola, que é quando eu tenho mais contato. A outra ainda está muito difícil. Eu descobri que na casa do meu avô, quando eles vieram morar aqui em São Paulo, ele virou um lugar onde eles recebiam outros espanhóis, não só do interior de São Paulo, mas espanhóis que vinham da Espanha e eles falavam, vai para casa, os parentes falavam assim, vai na casa do seu Manolo, fica lá um tempo na casa do seu Manolo, né? E aí essas pessoas acabaram morando próximos da gente, né? Então, além de conviver na família, a gente conviveu com essas outras pessoas que vinham de outros lugares da Espanha e ficavam um tempo ali até arrumarem emprego e arrumarem casa para morar, né? E é uma coisa muito forte, assim, muito marcante na minha vida. E questões, por exemplo, de religião, de festas, tinha uma coisa ligada também a essa cultura ou não? O que a gente tinha muito, isso funcionou até meu avô ser vivo, porque ele era uma pessoa festeira. Quando ele morreu, as coisas murcharam, assim, né? Mas assim, a gente tinha a coisa da festa de Natal, que era uma mesa grande na garagem, assim, que ele fazia, assim, uma mesa de cavalete, grande, assim, enorme e tal, cheia de gente, um monte de gente e tal. E essa coisa de religião nunca foi muito acentuada na minha casa. E minha avó sempre é muito engraçada. Ela era católica, ela tem até hoje, a gente nunca desmontou lá o altarzinho dela lá no canto do quarto, que tem Nossa Senhora, tem não sei o que e tal. Mas ao mesmo tempo ela benzia a gente, né? Ela tinha umas coisas de benzer, aí as outras irmãs dela também benziam e tal. Mas nunca teve essa coisa assim obrigatória de ir para a igreja, de não sei o quê, e de fazer uma festa YX, não tinha nada disso, assim, não. Mas tinha essas coisas da festa de final de ano, né? Que acabou, quando ele morreu, acabou meio que desanimando, assim. Você falou que você estudou em 2 escolas, do 1º à 4ª série e depois... Depois no colégio. No colégio, aliás, primeiro grau agora. Agora virou Fundamental 1, 2, não sei o quê. A gente se perde um pouco. Fala um pouquinho dessa primeira escola. Qual é a sua primeira lembrança que você tem? Como é que foi essa escola? Conta um pouquinho dessa vivência sua nessa primeira escola. Essa primeira escola era uma escola que tinha... Uma escola pequena, ela ainda existe, é onde eu voto até hoje. Ela é uma escola bem pequenininha ali no bairro. Que a gente fazia? Eu lembro, eu entrei no pré, que na época não era muito comum, não tinha pré para todo mundo, e aí por alguma razão... Tanto é que o pré da minha escola não tem a ver com a escola mesmo em si, o nome do eu tenho um diploma do pré. O meu diploma do pré vem escrito Marina Crespi, que tem a ver com o cotonifício Crespi ali da Moca, né? E eu lembro da professora, da tia Rosa, que a gente adorava ela, assim. Eu lembro de um passeio que nós fizemos para o zoológico, onde o ônibus bateu. E uma das professoras saiu rolando e meu irmão foi parar dentro da jaula do urso. Meu irmão. Mas foi com esse acidente ou... Não, foi no mesmo passeio. Não sei se lá no zoológico não tem um urso que fica assim na parte de baixo? Tem a grade aqui e tem uma grade assim, não tem? Meu irmão foi parar nessa grade aqui. Minha mãe catou ele assim e falou, opa,
né, para ver o quanto a pessoa era calma. Ela tirou ele de lá. Então tem essas coisas que eu lembro. Eu lembro do... depois eu passei para o primeiro ano, que tinha a Dona Odete, que era uma professora toda bonitinha, assim, que andava de colarzinho de pérolas. E aí a turma que estudou comigo no pré, estudou comigo até a 8ª série. Foi uma turma que estudou todo mundo junto. A gente só se separou no colégio, porque aí uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro e tal. E são pessoas que moravam, ou ainda moram. Tem gente que os pais ainda moram ali no bairro. E tem essa coisa da escola pública, né? A gente tinha coisa do uniforme, de usar a sainha cinza, depois a camisa branca com o bolso. Na época da 7 de setembro, a fitinha, de cantar hino, né? Afinal, eu vivi na época da ditadura, a infância, né? E tinha uma coisa também que eu me lembro bem, que eu achava muito bacana, foi... Eu joguei handebol durante 4 anos, da 5ª à 8ª, o que era a 5ª ou 8ª. E tinha uma professora que treinou a gente para jogar handebol. Nunca virei atleta profissional, mas era uma coisa que eu gostava muito de jogar handebol. E era um grupo junto, que estava sempre junto, jogando. Era bem bacana. E vocês jogavam na escola mesmo? A gente jogava na escola, depois as meninas começaram a ficar boas, assim, e começaram a participar de campeonato, né? Campeonato estadual, campeonato com outras escolas, aí jogava. Eu lembro que a gente tinha um grande adversário, que era o pessoal do Galixo, que é uma escola que tem lá na Rua da Moca. E aí falaram, a gente vai jogar com as meninas do Galixo, a gente vai lá no Colégio São Paulo, ali no Parque Dom Pedro, jogar e tal. Então tinha as coisas de, vamos de ônibus para o Parque Dom Pedro, vamos não sei aonde e tal, né? Isso já no ginásio, né? Porque aí você começa a ter autonomia, né? Você fala assim, agora eu posso andar de ônibus sozinha, minha mãe deixa. E nesse período da 1ª à 8ª série, teve algum professor que te marcou? E por quê? Que me marcou? Teve uma professora de história, que o nome dela era Augusta. E ela era uma pessoa bem interessante, eu gostava bastante dela, assim, ela trazia umas coisas diferentes para a gente ler. E teve as professoras do primário, que são pessoas que são meio marcantes na sua vida, assim, né? Dona Maria Osória, a Dona Odete, né? Dona Mieco e tal. E a tia Rosa, né? Que a tia Rosa era do pré. A minha mãe conta que nenhum de nós queria ir com a professora do primeiro ano, né? A gente queria ficar todo mundo com a tia Rosa. Né? Mas teve essa professora de história, assim, que também ficou pouco tempo na escola, né? Não acaba meio flutuando. Mas você falou que ela te marcou porque ela trazia leituras de... Que tipo de leituras que ela trazia de diferente? Ela trazia uns livros diferentes que não eram livros didáticos. Ela trazia um material a mais, né? Uns livrinhos azuis, assim, eu lembro dos livrinhos e tal. Mas isso está ligado diretamente com uma outra coisa, que é uma questão familiar. Meu avô sempre incentivou muito a leitura, né? Então ele sempre, minha tia, meus pais, assim, apesar deles terem, meu pai, com exceção da minha tia que tem colégio, o resto parou no 4º ano primário, assim, né? Mas tinha essa coisa do estudo, né? Eu lembro do meu avô falando assim, a letra bonita, você tem que ter uma letra bonita. Eu fazia cadernos e cadernos de caligrafia, porque eu falava, não, eu tenho que ter uma letra bonita, né? Tanto é que eu estou tão acostumada a escrever, assim, que eu escrevo a palavra inteirinha, depois eu volto pondo pontos, acentos e não sei o quê, né? A coisa da caligrafia. E tinha a coisa do livro mesmo, de gostar de ler. E ela, quando era essa professora de trazer esse material diferente, ela acaba chamando sua atenção, né? Você fala, olha, eu não estou no livro didático, né? Eu não tinha essa consciência na época, né? Mas, mas isso aqui é um negócio legal, isso aqui é diferente. E eu sempre gostei dessa coisa não era nem de história que eu gostava muito, eu gostava de arqueologia, né? Eu achava o máximo, assim, muito, era o que eu queria na minha vida, né? Mas eu gostava bastante, então é isso, assim. Teve uma fase que eu brincava, né? Que eu lia tudo, e eu li mesmo, assim, eu li Júlia, eu li Bula de Remédio, eu lia, lá em casa não tinha jornal assim, o Estadão, a Folha, tinha Gazeta Popular, Gazeta de Notícias, notícias populares, é o que eu lia, caia na minha mão, eu lia tudo, sabia tudo que estava acontecendo, porque eu gostava, eu sempre gostei, né? E como é que... E a segunda escola? Como é que se deu essa escolha para
para essa segunda escola? E como é que ela era? Conta um pouquinho. Então, a segunda escola, o nome dela é Volny. Volny de Carvalho Ramos, ela fica ali na Água Rasa. Quando eu fui para lá, ela já não era o top, mas ela foi uma escola modelo durante muitos anos. E uma escola do estado, e eu queria ir para lá exatamente porque era uma escola que só tinha adolescente de 15 para 17 anos, né? Só tinha colégio. Era uma escola que tinha laboratório de física, de química, de biologia, com microscópio, lâminas. Era uma escola muito... A infraestrutura dela era muito boa. Campo de futebol, ela tinha um campo de futebol menor, é óbvio, quase, né? Mas campo de futebol descoberto, uma quadra coberta, um anfiteatro. Ela tinha uma baita infraestrutura. Porque do lado da minha casa tinha uma escola que dava assim, 3 quarteirões, que era uma boa escola também, que era o Mário Marx. Mas tinha o lance de ir para essa escola porque as minhas primas tinham ido para lá e tinha a coisa de poder pegar ônibus mais longe. Falei assim, agora eu posso pegar ônibus mais longe, sozinha, sem minha mãe. E porque uma parte das meninas que estudou comigo também foi para lá. Mas elas foram para um curso de magistério que abriu na época. E que eu não fui. Eu falei, eu não vou fazer magistério. Não é minha praia, eu quero fazer biológicas. Porque naquele momento eu ainda, apesar de gostar muito de arqueologia, de paleontologia, eu ainda queria fazer biologia, né? Então eu fui para lá. Mas era porque tinha essa coisa assim, a aura da escola bacana. Tudo bem que no ano seguinte virou uma escola que tinha molecada de 12 anos de novo. Acabou com a minha alegria, entendeu? E me fala uma coisa, como é que foi esses 3 anos que você estudou nessa escola, os professores? Conta um pouquinho pra gente. Lá, o que acontece? Você sofre daquele problema da escola pública abandonada, né? É uma escola que está numa região que não é tão distante assim, é uma escola que tinha uma infra muito legal, que tinham professores muito bacanas. Eu cheguei a ter aula de português com um professor que era da PUC, o Joca. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha professores muito ruins, né? E que não estavam nem aí, que tinha aquele problema de direção. E aí você começa a ter algumas decepções. Ao mesmo tempo que você começa a crescer, você começa a ter outras coisas, você começa a ter aula de política. Eu tive uma professora que dava aula de OSPB. Eu peguei aquela bendita greve do Maluf, que durou 500 anos, né? Então tem esses problemas. E aí você tem... eu tive uma professora de português muito legal, que foi a primeira pessoa com quem eu fui no teatro. Acho que esse também se deve ao fascínio pela PUC. Ela nos levou para ver Capitães da Areia na PUC, no Tuca, né? Eu saí de lá assim encantada, né? E nós líamos, ela era professora de português, mas ela também trabalhava com teatro. Então nós lemos muita coisa de teatro, como texto de português, né? Então tinha essa coisa bacana, mas em compensação eu tive assim um professor de história que tinha problemas sérios de alcoolismo. Eu tive uma outra professora de português que ela dava aula na escola, sei lá, 25 anos, e ela já estava meio perturbada. E aí você faz aquelas suas maldades de adolescente coletivo, né? Então a gente fazia coisas, coitada, a gente só piorou o transtorno mental dela, né? A gente deixou ela pior, né? Então tem essas coisas assim. A coisa da educação física, eu vim de uma escola que eu treinava handebol. Quando eu entrei no Volny, a professora das meninas de educação física só dava vôlei, eu não sabia jogar vôlei. Aí o que ela fez? Ela pegou um grupo, resolveu treinar as meninas com vôlei e largou o resto. Então, a gente ficou abandonado. E tanto é que no final ela já dava presença para todo mundo, a gente nem ia mais na educação física. Porque era diferente da professora da outra escola. Ela treinou um grupo de meninas para handebol, mas ela continuava dando aula de educação física, né, para todo mundo. Não tinha essa coisa assim de segregada. Tanto é que a gente treinava depois do horário da escola. Eu lembro que quando eles instalaram a delegacia lá perto da escola, a gente foi pedir lá na delegacia se a gente podia treinar na quadra da delegacia. O delegado deixou até terem os primeiros presos. Aí ele falou, acho que melhor vocês não virem mais aqui na delegacia. A gente falou, tá bom. Né, então tem essas coisas assim, que ao mesmo tempo que abriu para outras coisas, ficou ruim para outras, né? E como é que você escolheu a fazer faculdade de História? Então, isso é muito engraçado, porque na realidade eu fui para biológicas, eu queria fazer biologia. Depois eu falei, não, vou fazer engenharia genética. Não vou fazer engenharia genética.
Aí, o que eu fiz? Eu prestei vestibular na USP, nunca prestei História na USP. Eu prestei Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia na USP. E na PUC, não sei porquê, eu olhei assim e falei... Porque o que eu queria mesmo era arqueologia. Em São Paulo não tem arqueologia como graduação, né? Eu falei, quer saber, eu vou prestar em História. Eu gosto, eu faço História, depois eu faço pós em Arqueologia. Gosto do lugar, achava a PUC interessante, assim, né? Aí prestei. É óbvio que eu não passei na USP, porque terapia ocupacional e fonoaudiologia, a nota de corte era bem maior. E também tinham outros problemas, eram cursos integrais. E aí, né, tem uma hora que você tem 17 anos, você tem que, pelo menos na minha casa, né? Você tem que trabalhar, não dá para ficar... Meu pai não ia bancar, né? Aí acabei prestando História, mas foi, assim, a coisa mais acertada da minha vida. Foi onde eu me encontrei, assim. E como é que foi o curso? Conta um pouquinho pra gente, o que te marcou durante a faculdade, qual que era a sua expectativa de uma carreira futura fazendo História? Conta um pouquinho pra gente desse momento da sua vida. Na realidade, fazendo História, eu queria ser uma grande pesquisadora, né? Tinha o lance da aula, tudo, mas sou obrigada a admitir que nunca foi minha praia, assim, né? Dei aula durante um tempo para jovens e adultos, o que seria o EJA hoje, né? Mas na época era supletivo. Achei o máximo, assim, se eu voltasse para dar aula, era isso que eu queria fazer. Não gosto de dar aula para adolescente, não adianta. Não, criança, então, muito menos, não é comigo, não é a minha praia. Mas tem um lance da coisa da pesquisa, da leitura, de ficar fuçando nas coisas e... né, aquela coisa de gostar de mexer em papel, de mexer em juntar coisa e tal. E aí, quando eu fui para a PUC, eu lembro que quando eu fui fazer matrícula lá, a PUC estava bem detonada, o prédio novo estava, né, estava todo quebrado, pichado. Eu lembro que eu fui com a minha tia fazer matrícula. Ela olhava assim para mim, ela falou assim, é aqui que você quer ficar? Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Ela falou assim, não, tem certeza? Eu falei, claro, é aqui, mas olha que legal. E ela falou assim, ela olhava, não, isso aqui tem alguma coisa errada. E aí tem uma frase dela muito engraçada, ela falou assim pra mim, mas aqui só tem comunista. Eu falei, legal, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí pronto, ela quase teve um colapso, né? E meu pai e minha mãe não acreditavam, porque quando saiu o resultado, eu lembro direitinho, eu acordei de manhã e minha mãe falou assim, você não passou. Eu falei, não, eu passei, eu tenho certeza que eu passei. Ela falou, você não passou. Eu falei, passei. Aí eu olhei o jornal e falei, aqui. O meu nome aqui. Ela olhou e falou assim, não, mas eu estava procurando pedagogia. Eu falei, mas quem disse que eu ia fazer pedagogia? Né? Não tem lógica. E aí eu peguei e fiz, e aí eu sempre falo para as pessoas que é o seguinte, a PUC é um divisor de águas na minha vida, assim. Eu virei outra pessoa, né? É outra vivência. Então eu saí de um bairro da Zona Leste, onde as meninas já estavam namorando para casar, né? Metade delas já tinha namorado desde o segundo ano do colégio, eu não tinha, já estava todo mundo ali e tal. E a minha divergência começou aí. Eu falava assim, eu vou fazer cursinho porque eu vou entrar ou na USP ou na PUC. Eu não vou prestar vestibular para nenhum outro lugar. Se não for nenhuma dessas duas, eu não vou. Não adianta. Aí me obrigaram a fazer um vestibular na Fundação São Caetano. Eu fui um dia no vestibular. Eu olhei e falei assim, eu não volto aqui. Não tenho nada contra a Fundação, mas assim, não quero estudar aqui. Eu estudo na PUC ou estudo na USP. Não aceito outro lugar. E as meninas ficaram. Elas não quiseram. Uma parte casou, outra parte fez vestibular para São Judas, ali na Moca, que também não vejo nenhum problema, mas não era o que eu queria para mim. E aí, quando eu entrei, foi quando eu fui me afastando totalmente das meninas, né? E aí, eu virei, assim, todo mundo fala que é outra pessoa, né? Era uma pessoa muito tímida, muito quieta, né? Meio circunspecta, assim. Comecei a ficar mais falante, né? Comecei a sair, ia para os lugares, tudo era muito divertido. Assim, a PUC é um marco, assim, na minha vida mesmo. Os meus amigos de hoje são os amigos da PUC. Nós somos amigos há 20 e tantos anos. São pessoas que estão próximas de mim. Eu passei por várias experiências na PUC. A PUC é um lugar divertidíssimo. Quem estudou lá sabe o que é isso. Hoje eu não sei. Mas, assim, de tudo, né? De participar de chapa de centro acadêmico, para concorrer à chapa do centro acadêmico da Faculdade de Ciências Sociais, eu fiz. Participar de assistir o Jevu Salim Marie
e sair correndo porque a polícia estava lá. Fazer panelaço porque aconteceu alguma coisa e parar na 23, como todo mundo já parou. Aquela delegacia da PUC conhece metade dos alunos da PUC. De participar de movimentos, de ler muita coisa, aprendi muita coisa, assim, li muita coisa legal, tive professores muito legais, assim, é uma outra vivência, abre o mundo. E que professores que te marcaram tanto? Eu queria que você falasse um pouco, assim. Olha, eu tive um professor que ainda dá aula na PUC, mas eu sei que ele não dá mais aula na história, que é o Antônio Pedro Tota. Eu tive um curso de História Contemporânea que a gente só fez só filmes expressionistas. E o trabalho final de curso foi um trabalho que a gente tinha que fazer alguma obra em cima disso, né? Então teve gente que escreveu livro, eu fiz um diário de um soldado da Primeira Guerra, o fulano fez não sei o que e tal. Eu tive as professoras de pesquisa histórica, que é uma coisa bem bacana, a Heloísa, a Maria do Rosário, que você acaba tendo outra vivência, né? Tive umas experiências estranhas de uns professores que começaram a dar aula pra gente, foram embora porque passaram na USP ou porque tal, e aí a gente ficou meio no meio do caminho, aí veio um professor substituto, a gente topou ficar com ele, a turma, né, mas avisou a direção, falou assim, ó, a gente fica, mas a gente quer um outro curso de verdade, porque não é justo, o cara foi embora e tal, não sei o quê. Então tem várias coisas assim, tinha a Noêmia, professora que dava aula de sociologia e que dava Durkheim, e na época a gente odiava a mulher. Aí outro dia até que eu estava conversando com os amigos, a gente chegou à conclusão, falou assim, ela tinha razão, né? A gente devia ter lido melhor Durkheim quando ela disse que a gente tinha que ter lido. Porque na época você tinha aquele fervor, né? Você fala, não, porque não pode, né? Então tem todas essas coisas, assim. A experiência eu não sei se vocês tiveram, essa coisa da biblioteca. Na época que eu estudei lá, a sala da frente da biblioteca nunca foi uma sala de estudo. Era um lugar de socialização. Você chegava na PUC, você ia para a biblioteca, sentava lá, comia, tanto é que eles começaram a colar uns adesivos na mesa, porque não era para você comer mais. Você comia, você fazia trabalho, você discutia, você fazia de tudo. A sala de estudo da biblioteca da PUC, na minha época, era a sala do fundo. Era a sala do silêncio, era ali que você estudava, ali na frente não era para isso, né? Então era outra vivência, completamente outra vivência. E você falou que nessa época que você entrou na faculdade, você teria que começar a trabalhar. Qual foi o seu primeiro emprego e quando foi? Eu trabalhei, a primeira vez foi uma prima minha que arrumou, eram 2 arquitetos que prestavam consultoria para o governo do estado de São Paulo na construção de escolas. Então eu trabalhava num cubículo que eles tinham lá de escritório, perto da faculdade do Lago São Francisco. Eu ficava sozinha e eu tinha que datilografar, eles colavam as fotos das obras e eu tinha que datilografar a legenda. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu saí de lá porque eles acabaram ficando com o irmão de um dos meninos lá, de um dos arquitetos, eu acabei saindo. Aí depois eu fui trabalhar numa loja de sapatos ali na Paz de Barros que chama Martinez. Trabalhava no crédito, odiava aquele lugar. Eu trabalhava lá. Depois, para onde eu fui? Depois eu fui trabalhar numa tecelagem na Tatuapé. Eu trabalhei. Então, eu trabalhava no setor, eu entrei no setor de expedição, né, que era onde você embalava os tecidos para ser despachado e tal. E depois dali do setor de expedição eu entrei para o setor de cobrança, né, então eu trabalhava num lugar onde a gente tinha umas fichas grandes assim, que datilografava as promissórias das casas, das confecções que compravam tecido e eu ficava ligando para as outras tecelagens para perguntar se, sei lá, fulano de tal, a empresa tal era boa pagadora. Nunca era, mas aí você fala, nossa, e é muito engraçado, porque são confecções importantes e ateliês de costura importantes hoje. Você olha assim, você olha e fala, nossa, fulano não paga nada em dia, que coisa, né? Mas, bom, tudo bem, né? E aí foi isso. Aí eu trabalhei até o primeiro ano de faculdade nesse lugar. Só que eu não conseguia chegar na PUC, porque eu tentei fazer vários caminhos, né? Metrô,
Aí um dia eu resolvi pegar o Penha-Lapa para chegar na PUC. Aí foi o dia que eu desisti mesmo. Eu falei, não vai dar. Eu vou ter que arrumar outro lugar, porque aqui não vai dar certo. Aí foi isso. E aí você foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar numa consultoria que tinha ali na rua Barão de Itapetininga, chamava Bolsinhas e Campos. Tinha auditoria e tinha uma consultoria. Aí eu fui trabalhar lá. Aí era tranquilo, porque tinha um ônibus do lado do Teatro Municipal que me deixava na PUC, né? E eu lembro direitinho o que aconteceu quando eu recebi meu primeiro salário da consultoria. Tinha uma livraria, ai meu Deus, como é o nome da livraria? Brasiliense, na Barão de Itapetininga. Aí eu fui lá e comprei 2 livros. Eu comprei Olga e comprei Brasil Nunca Mais. E eu lembro direitinho que eu trabalhava na recepção. Eu cheguei e deixei os livros em cima da mesa. E tinha um engenheiro que trabalhava lá. Ele parou, ficou olhando assim para mim, olhou para os livros, não falou nada. Aí a gente começou a conversar. Ele era bem mais velho, ele tinha uns 40 e poucos anos. Era casado, tudo, mas ele trabalhava no meio, porque essa consultoria era de consultoria de tecnologia, de TI. E só tinha molecada, né? Só molecada. E coitado, ele convivia no meio desse hall de doido, né? E aí com o tempo a gente começou a conversar, a bater papo, e ele era uma pessoa muito interessante, assim. Aí ele falou pra mim, falou assim, me chamou a atenção você ter comprado, né? Eu falei, porque eu gosto, né? E aí eu até brinco, né, que acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que li o Brasil Nunca Mais, acho que umas 5 vezes. E porque é um relato muito complicado, né? E eu li mesmo, né? Mas aí, tanto é que ele me deu, um dia no aniversário, ele me deu um livro do René Remond, chama O Século XX, um livrinho pequenininho, tem até hoje um livrinho lá. E falando de livros, eu vou voltar um pouquinho. Você lembra o primeiro livro que você leu? O primeiro livro que eu li era um livro, não era um livro, eram uns fascículos da Disney que tinham as histórias dos filmes em quadrinhos. E minha tia comprou, se não me engano. Depois ela acabou virando um livro, encadernado de vermelho, assim, eu tenho até hoje esse livro. E aí ficava no quarto dela, e aí eu ia lá e pegava, tanto é que eu decorei, assim, os livros, né? Eu sabia todas as histórias e tal. E depois tem uma outra coleção que ainda existe na casa da minha mãe, que são 6 fascículos, que chama Fábulas Maravilhosas. Aí eu li aquilo de cabo a rabo muitas vezes, né? Muitas vezes. E quando você saiu dessa consultoria, para onde você foi? Dessa consultoria, eu fiquei um tempo fazendo com bolsa no Condefá, bolsa não sei aonde, e depois eu vim para cá. Acabei vindo para cá. E você entrou aqui em 91. Você estava em que ano da faculdade? Você já estava formando? Eu estava acabando a licenciatura. Eu já tinha feito a graduação, faltava alguns... Eu estava no final, que eu entrei aqui em agosto, faltava meses para acabar a licenciatura. Deixa eu te perguntar uma coisa também em relação à questão dos livros, né? Qual foi o primeiro livro que você leu na história e que te marcou, assim? E que você entendeu que era realmente aquilo que você estava fazendo, que você gostava, que tinha um pouco a ver com pesquisa, um pouco... Não lembro. Não lembro mesmo, porque acho que eu já gostava disso, de juntar coisa, de ficar atrás de coisas, né? De ficar querendo saber por que tinha isso, onde estava aquilo, se juntar com isso. Sempre tive essa coisa de ficar, né? Então, essa coisa de fuçar nas gavetas da avó para ver foto, ficar atrás de documento, né? Ficar olhando certidão de nascimento, certidão de casamento, olhando e tal. Sempre tive isso. Na faculdade eu não lembro, assim, de um livro, falar, esse aqui que definiu que era isso mesmo. Não. E como é que você veio parar aqui no Centro Cultural? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito engraçado. Eu lembro uma vez que saiu uma matéria no jornal falando do Instituto, por alguma razão. Não lembro se era para inaugurar alguma coisa, não lembro. Eu lembro que eu peguei o jornal na mão e falei assim, nossa, queria tanto trabalhar ali, parece ser tão legal, né? Fazer pesquisa, trabalhar com pesquisa de arte, deve ser bacana. Passou. Aí na faculdade eu conheci uma menina que trabalhava aqui, a Soninha.
Aí a Soninha pegou e falou assim, tô saindo do Instituto, quer que eu te indico? Para ver se eles, né, para ver se rola, se dá certo, que eles estão montando um novo módulo para o banco de dados, que é o módulo de fotografia para a cidade de São Paulo e tal. Eu falei, legal, né, manda meu currículo lá, ok, vai ver, né, que dá certo. E deu. E deu, aí vim. Eu falei, legal, foi isso que eu comecei a fazer aqui. E o que você começou a fazer? Quais eram as suas atividades? Eu trabalhava no módulo fotografia da cidade de São Paulo, que era pesquisar, não sei se chegaram a ver, o Instituto tinha esse módulo que mapeava a história da cidade por meio das fotografias. Como o diretor do Instituto na época era o Dr. Mangi, e ele era um arquiteto urbanista, ele tinha essa coisa do desenvolvimento urbano, da cidade, das mudanças e tal. E eu comecei fazendo esse trabalho de pesquisa, né? Então a gente cuidava, a gente chamava de logradouro, né? Que era um pedaço assim, Praça da Sé, Praça da República. A gente estudava aquele lugar. E era muito bacana, porque a gente ia atrás de todo quanto é documento de arquivo, de foto, para identificar os lugares. Aí junto com isso tinha os mapas de transformações urbanas da cidade, né, por determinados períodos, assim. Então, a Sé até tal data era assim, tinha esses prédios, depois tinha esses prédios e tal. Era uma coisa bem legal. E a gente jogava as fotos no chão, era tudo fotocópia, né? Jogava no chão assim e ficava remontando a história. Falava assim, olha, esse prédio ainda existe, essa janela é a mesma daquela. Olha, isso aqui mudou tal coisa, assim. Era bem bacana. E onde eram as fontes? Vocês buscavam isso em que lugares? Essa pesquisa era feita onde? A gente buscava o Arquivo Municipal de São Paulo, que tem um acervo lá do DPH de fotos, em arquivo de jornal, em livro, em documentação de instituições, de outros museus, colecionador, tem muito colecionador de cartão postal, né, em São Paulo. A gente ia atrás desses cartões postais, assim, para ver como é que era. E fotógrafos mesmo, né? Teve uma fase que a gente contratava um fotógrafo para fotografar, fazer um ensaio daquele lugar. Contratava uma pessoa para falar, você faz um ensaio da Praça da Sé. Aí ele fotografava, assim, detalhes, não sei o quê. Era bem bacana. E a ideia, e quem fazia a curadoria depois? Porque isso depois virava uma coleção, é isso? Isso virava, não sei bem se era uma coleção, era uma editoria, né? Era a gente mesmo, o pessoal, os pesquisadores, a coordenadora na época que era a Márcia Ribeiro, e tinha um consultor, que era o Rubens Fernandes, que trabalhava com a gente. E o próprio Dr. Mangi também, ele dava bastante opinião assim das fotos. Tinha umas vezes que a gente falava assim, por que ele cortou tal foto? Vamos pôr de volta, ele não vai perceber que ele tirou a foto. E tinha uma produção textual também, né? A gente tinha que escrever. Tinha que escrever sobre o prédio, o que era aquele prédio, qual é a origem, como é que funcionou e tal. E isso teve a ver um pouco com a sua bolsa do CNPq, que você faz o projeto de iconografia? Tem. Aí eu acabei, eu nem lembro direito como é que eu fui parar na bolsa de aperfeiçoamento. Eu não lembro, não sei se eu conhecia alguém que já conhecia o projeto de bolsa. Aí eu fiz essa bolsa e fui trabalhar com cartão postal. É um banco de dados que eles estavam implementando. Eu acho que foi aqui. Ou foi depois? Agora eu não lembro. Porque assim, o vocabulário controlado que eles criaram para a indexação dessa base de dados, eles utilizaram um vocabulário que a gente criou aqui, eles como base para fazer lá. E agora eu não sei se foi depois que eu estava lá ou se foi antes, eu não me lembro. Era um banco de dados que tinha 4 vertentes. Uma era cartões postais da cidade de Santos, porque era uma grande coleção que eles tinham lá. Uma outra era propagandas de revistas. Tinha uma outra que acho que era de mobiliário e uma quarta que eu não lembro. E aí tinha vários bolsistas. E aí foi isso que aconteceu. Eu acabei trabalhando um tempo fazendo essa bolsa de aperfeiçoamento que acabou gerando depois, uma consequência foi esse artigo aí. Mas aí tinha essa coisa de medir cartão, identificar cartão, ir para Santos tentar remontar a coleção completa do cartão e tal. Tinha a ver um pouco com isso também, porque era cidade, era foto. E me fala uma coisa, desse processo, né, você veio primeiro trabalhar com essa questão da história de São Paulo através da imagem, né, através das fotografias e tal.
Como é que se dá o desenvolvimento do seu trabalho aqui dentro, a partir desse trabalho que você desenvolveu, que aí acaba virando, não é uma coleção, você falou que acabou virando Virou uma... Na realidade, um retrato do que seria São Paulo por meio das fotografias, né, de recortes de pedaços da cidade. Nossa intenção, à época, era mapear a cidade e vamos trabalhar com todos os bairros, né? Nós ficamos restritos ao centro antigo e novo, né, que veio para cá uma parte do novo ali. E isso porque a gente ainda colocou Coab, colocou Heliópolis, né, porque a gente tentou trabalhar com mais coisas, né. Mas é um contar a história de um outro jeito. E fazia bastante sucesso esse módulo, viu? O pessoal gostava muito. Eu lembro uma vez que nós fizemos um curso aqui para a terceira idade. E aí era muito divertido, a gente mostrava as fotos, contava, aí as pessoas falavam assim, olha, eu lembro disso, acontecia isso, era de tal jeito e tal. Era bem bacana, assim, a questão da... né? Agora o pessoal já acho que já esqueceu, porque faz muito tempo que não está no ar. Mas as pessoas perguntavam muito, falavam assim, quando é que vai voltar? Quando é que vocês vão fazer? Onde está? Conta pra gente como é que era o prédio do Itaú Cultural, né? Quando você entrou, onde é que ele ficava, como é que eram as disposições, a estrutura? Quando eu comecei a trabalhar aqui, não era aqui. Era lá na Frei Caneca, o prédio da Frei Caneca, daquele Itaú da esquina, que eu não lembro o número. E tinha a parte de público que ficava no 2424, lá no começo. E a gente quase não ia para lá, né? E aí eram 2 andares nesse prédio que era do banco. E aí o andar era dividido por uns biombos. Então o pessoal da pesquisa ficava assim, o pessoal da fotografia numa mesa grande, o pessoal de pintura numa mesa grande, o pessoal da revisão numa outra mesa, o pessoal de literatura numa outra mesa. E como nós trabalhávamos meio período, então né, tinha uma turma de manhã, uma turma à tarde e tal. E era muito, muito divertido, assim, o trabalho coletivo. Era um trabalho coletivo mesmo. Além de fazer coisas juntas, a gente dividia a mesma mesa, né? E na época também não tinha um computador para cada um, né? Era um computador para todo mundo. Então você só ia para lá quando você precisava só finalizar um texto, fazer um texto, né, para mandar. Aí aí tinha um corredor, desse lado aqui ficava o pessoal de tecnologia. Então tudo o que a gente produzia aqui de pesquisa, tinha os digitadores desse lado que digitavam na base de dados, né? E aí voltava o material para a gente revisar. E a outra metade do andar ficava o diretor, né? E no andar de baixo era a parte administrativa, assim, né? Tinha o pessoal da administração e tinha a biblioteca. A biblioteca ficava na parte de baixo também. E Tânia, como é que é? Que sistema que vocês adotaram na época? Porque assim, era bem no começo de uma informática mais popularizada no sentido de acesso. E quem ajudou a desenvolver esse sistema que vocês usavam? Como é que era feito? Então, esse sistema foi depois de uma grande pesquisa que o pessoal do Instituto fez, foi para fora, foi ver o que eram os equipamentos, o que dava para fazer e tal. Foi uma coisa meio que desenvolvida caseiramente, assim, aqui, né? O pessoal da tecnologia do banco acabou desenvolvendo. E era um sistema que chamava estéreos, assim, né? Então, era uma coisa... O layout dele era uma coisa meio DOS, assim, né? Você olha... Nem sei se o pessoal vai saber o que é DOS, né? Mas aquela coisa meio DOS, assim. Aquela tela meio seca, assim, que você imputa dados. Cada dado tem um número, cada campo tem um número, né? Se você visse o relatório, era um relatório numérico, assim, que tinha linha tal, tal. E aí tinha uma questão técnica de não poder pôr uma imagem junto com um texto, né? Tanto é que, se vocês verem fotos, é uma imagem aqui e um texto aqui, né? Você só podia navegar desse jeito, não tinha essa outra navegação. Mas tinha toda uma lógica de construção disso, sempre teve essa coisa de ser uma divulgação da arte brasileira para o maior número de pessoas, tinha aquela coisa, a gente chamava de ilha, né, esses 2 computadores. O Dr. Mandio, na época, falou assim, eu quero implementar isso no maior número de lugares possíveis, lugares para fora. Só que tinha que na época não era um problema, depois virou, que você tinha que, toda vez que atualizava, tinha que pegar um disquete, aí atualizava aqui, né, e mandava, e levava lá e atualizava nas outras máquinas, né. Mas foi a primeira instituição em São Paulo que digitalizou uma imagem,
A gente tinha uma imagem bonita da Sony, assim, que todo mundo queria aqui no banco de dados, que dava. A pessoa vinha aqui, fazia pesquisa, ganhava a imagem, pesquisava, era bacana. Sobraram algumas por aí. Você está tocando um pouco desse processo das possibilidades, né, dos desafios que vocês tinham na época. Então, quais eram os desafios que vocês tinham, na verdade, em relação à digitalização, ou mesmo em relação ao banco de dados, a impressão desse material para o público? Quais eram as limitações que vocês tinham? Na época, para a gente, não era uma limitação, né? Porque, no fundo, era o que tinha de ponta. Era a única instituição que fazia isso, de ter uma impressão que era uma impressão X, de uma impressora Sony, né, que era quase fotográfica, assim, se você olhar essas impressões, elas são bem fiéis ao quadro mesmo, de desenvolver um sistema de banco de dados mesmo, levando em consideração a tecnologia do banco, né, eles tinham essa coisa de ser um banco tecnológico, né, de ser um banco tecnológico e tudo. Então, na época, não era uma limitação. Com o passar do tempo, hoje, se eu olhar em retrospecto, eu falo assim, nossa, como é que a gente pôs isso no ar? Como é que esse negócio funcionou? Mas funcionou. Funcionou e funcionou bacana, né? Porque tinha por trás tinha uma estrutura bacana. Uma estrutura de construção de banco de dados, uma estrutura de construção de vocabulário, né? O primeiro vocabulário de arte feito na cidade que veio uma demanda do pessoal do MAN, do MASP e do Instituto, assim, foi feito com esse trabalho coletivo, assim, né, de fazer, vamos padronizar, vamos definir como é que a gente utiliza, vamos atrás dessas informações, né. E como é que se deu? Conta um pouquinho como é que se deu a construção desse vocabulário controlado. Como é que esse primeiro vocabulário eu não estava aqui, né? Eu já cheguei depois. O que eu posso dizer é do que a gente fez, que seriam os indexadores para o Memória da Cidade de São Paulo. Era uma ficha que nós tínhamos onde nós identificávamos coisas nas fotos. E aí, na época, veio a Joana Smith, lá da ECA, prestar consultoria para a gente. E a gente construiu, então tinha assim, você olhava a foto e ia identificando assim, foto diurna, panorâmica, mobiliário urbano, carro, poste, árvore, blá, blá, blá. E a gente criou toda uma classificação. Então, todas as 2.000 imagens do banco de memória da cidade, você podia recuperar, falar assim, eu só quero ver foto que tenha árvore. Você tinha um resultado de foto que eu só quero ver árvore, né? Então tinha toda essa construção teórica por trás disso, que era bem interessante, bem bacana, assim. E qual foi o outro projeto, logo depois que você participou desse, qual é o outro projeto que você desenvolveu? Eu queria que você contasse um pouco. Então, aí eu fiz o Memória Fotográfica da Cidade, aí nós começamos o Memória da Fotografia no Brasil. Que esse era trabalhar com 200 fotógrafos desde o início da fotografia aqui no Brasil e contar essa história desses fotógrafos. Então, nós fomos atrás de uma lista de fotógrafos, de imagens representativas deles, por que eles eram importantes, pelo menos para o início desse trabalho, né? Por que não esse e aquele, né? Como é que isso se dava. Então, foi isso que eu fiz depois, né? Que eu acabei passando para depois. E como é que era esse acesso ao público? Como é que vocês disponibilizavam isso e que público vinha buscar esse tipo de informação aqui nessa época? Então, o da cidade de São Paulo tinha as ilhas aqui embaixo. O Fotografia também funcionou numa ilha, só que já tinha como ver imagem e foto no mesmo lugar, né, no mesmo monitor e tal. Basicamente eram pesquisadores que buscavam informações ou sobre arte ou mesmo sobre fotografia ou sobre a cidade, e muita gente de escola também, né, uma molecada que vinha, alguns porque achavam legal ter uma foto ou porque queriam saber informações, assim. Tinha bastante gente, jornalista também vinha, acessava bastante porque usa como fonte para algumas coisas, né. Mas era o que seria a garagem hoje, alguma parte ali, era aberto para o público. É o segundo subsolo, na realidade. E lá ficavam o que a gente chamava das ilhas, né? Eram várias baias, assim,
As pessoas iam ali, consultavam, e tinha todo um trabalho educativo, tinha monitoria, o pessoal acompanhava, tudo. E essa época você ainda trabalhava como pesquisadora? Trabalhava como pesquisadora. E você citou aqui o público, o espaço aqui. Conta um pouquinho como é que se deu essa mudança daquele prédio da Frecaneca, né? Da Frecaneca. Para cá, para Paulista. O que significou ter vindo para esse prédio? Se você se recorda da inauguração. Eu recordo do churrasco antes da inauguração. Não, eu recordo da inauguração também. Significava o crescimento da instituição, né? Você fala assim, olha, a gente saiu de 2 andares dentro de um prédio onde funcionavam escritórios do banco, com uma agência do banco embaixo, e a instituição ganha um prédio próprio, né? Um prédio, legal, a gente tem um prédio, agora tem uma casa para morar, né? De verdade, assim, é nossa, a gente pode fazer as coisas dentro da casa, olha que legal. Aí eu tô falando do churrasco porque é verdade, antes de inaugurar o prédio, na época da construção, teve um churrasco aqui, a gente veio ver como é que era, como é que funcionava. Depois eu lembro da inauguração, teve bastante gente, assim, estava lotado, apinhado de gente. E tudo era muito legal, né? Você fala assim, olha, temos uma sala vermelha, olha, temos uma sala azul, uma sala branca. Aí você conversava com o Dr. Manjo assim, isso aqui representa a égalité, fraternité, né? O lema da Revolução Francesa, tal. Tinha a ver com as cores, assim. Tinha uma coisa a ver com democratização de informação, de acesso, de aberto para público, de mais gente, assim. Foi uma coisa bem diferente, né? Como é que você vê a inauguração desse prédio aqui na Paulista com essa dimensão, vamos dizer assim, para o público, né? Ligado à questão ligado a artes visuais? O que você achou que o que você acha que esse prédio significou? Então, o prédio, a gente agora acho que é bem menos, mas no começo tinha uma coisa muito complicada com relação ao prédio, porque assim, ele está na Paulista, que hoje ela não é mais assim, hoje ela está mais popular, mas há uns anos atrás ela não era, tinha uma coisa meio de elite, cheio de banco, o instituto tem o nome do banco, é um prédio todo envidraçado, antes você entrava pela lateral, assim, você subia a escadaria, entrava pela lateral, umas portas de vidro, então tinha uma coisa para as pessoas assim, falavam, mas ali acho que eu pago, ali eu não posso entrar. Várias vezes eu mesma já encontrei pessoas há muito tempo atrás que falam assim, mas pode entrar? Eu falo, pode, é de graça, pode ir lá, não sei o quê. Então tem essa coisa assim. Hoje eu acho que já é uma coisa um pouco mais consolidada, as pessoas identificam o nome do Instituto e o trabalho do Instituto com a questão cultural e sabem que é referência, as pessoas vão atrás, então o prédio acabou ficando meio diluído, assim, né? Você não tem aquela coisa assim de falar, nossa, posso pisar, posso ir lá, né? Mas eu acho que é importante nesse sentido, né? Tá agora numa região que é central, as pessoas consideram isso aqui central, né? A Paulista e tal. Tem acesso fácil de metrô, tem ônibus, você vem a pé, vai não sei aonde e tal. Então criou hoje, né, acho que não tem grandes problemas assim com, né? Hoje a gente tem um problema inverso, né, que o prédio não foi planejado para algumas coisas, né? Então a gente tem problemas com o pé direito, tem problemas com a sala Itaú Cultural que podia ser um pouco maior, que podia ser não sei o que e tal, mas é um problema de outra ordem, né? Que não, né? E fala um pouquinho dos projetos. Você falou que aí depois que você fez a coisa da fotografia, todo mundo voltando, mas não vai ficar muito linear. Depois da fotografia, né, da história dos fotógrafos, da história da fotografia no Brasil, que outro projeto você participou? Então, aí, o que era o núcleo de pesquisa na gestão do Ribemboim, ele ficou um pouco diluído e virou mais um núcleo de educação. Então, nós começamos a pensar, a demanda do núcleo era fazer uma pesquisa educativa, assim, como criar produtos derivados desse material, o que fazer com isso, criar novas propostas. Então, fiquei um tempo trabalhando, eu e outras pessoas que eram os pesquisadores, a gente ficou trabalhando com isso, né? De criar algumas coisas, alguns projetos e tal, de como fazer. Aí, depois disso, tinha o conteúdo das bases de dados que estavam aí, né?
E aí o sistema já estava ficando obsoleto, né? O negócio já estava fisicamente obsoleto, né? As máquinas e tal. E aí surgiu uma proposta assim, então a gente tem que recuperar anos de pesquisa que estão aí, a gente não pode largar, né? Então vamos ver o que faz. E nesse momento reativaram uma parte dessa coisa da pesquisa e deslocaram algumas pessoas que estavam nesse núcleo educativo para cuidar desse banco de dados que começou a virar o embrião da enciclopédia, né? Então vamos refazer as biografias, vamos, né? Quer dizer, nem refazer, vamos fazer, porque não tinha biografia, era um currículo, né? Então vamos fazer biografias, vamos fazer não sei o quê, vamos trocar não sei o quê. Então foi isso. E você foi para essa... Fiquei. Um pessoal ainda ficou nessa parte educativa e eu fiquei nessa parte de pesquisa. Isso foi na gestão do Ribemboim. E o Dr. Manjo tinha saído antes? Tinha saído antes. Quanto tempo antes? Mais ou menos, 1 ano, 2, não lembro com certeza. E como é que se dá, na verdade, essa ideia de se criar as enciclopédias e tal cultural? Quando é que surge essa ideia? Então, a gente tinha o conteúdo, aí tinha 2 possibilidades. Ou a gente abandonava de vez o conteúdo e falava, deixa pra lá, vamos fazer outras coisas. Ou a gente recupera o conteúdo, só que para recuperar tinha que mudar tecnologicamente o suporte. Aí, óbvio que a opção foi por vamos mudar o suporte e vamos colocar no ar. Isso em 2001 colocou a primeira versão da enciclopédia. Então começou um ano, 2 anos antes. Então para isso vamos recuperar. Que nome dá? Né? Podia continuar chamando banco de dados, mas aí resolveu, deram o nome de enciclopédia. Legal, enciclopédia, bacana, vamos cuidar disso. Né? E aí começou a fazer a de artes visuais, né? Que era o conteúdo maior que nós tínhamos, né? E aí agregou fotografia dentro de artes visuais, né? Que era esse banquinho de memória da fotografia no Brasil, né? Que agregou ele aqui na questão. E aí o conteúdo da enciclopédia hoje é basicamente o conteúdo da que foi feita há 20 anos atrás, 30 anos na realidade quase, né? É óbvio que ela foi ampliada, implementados mais dados, tá? Mas o embrião é o mesmo do banco de dados, né? Aquela estrutura, como você trabalha. Depois a gente criou outras coisas, falamos, vamos pro vídeo, porque a tecnologia nos permitiu, né? Vamos colocar vídeo, vamos fazer não sei o quê, vamos puxar isso aqui, vamos grudar uma coisa na outra, tal, né? E me fala uma coisa, lá atrás, você falou que vocês tinham meses que vocês trabalhavam, lá não? Que tinha uma coisa que trabalhava com fotografia, outro com pintura, literatura e outro com artes, e aí vários, pode ser artes gráficas, né? Visuais. Visuais, né? Por que e eram equipes de pesquisa separadas? Eram equipes separadas, eram equipes específicas, por exemplo, no caso da literatura, eram pessoas com esse tipo de formação ligada à literatura ou a letras, as artes visuais eram artes. Como é que era composto esses pesquisadores? Ou eram todos o mesmo perfil, historiadores, tal? Era uma equipe era uma coisa meio multidisciplinar. Se bem que o perfil, pelo que eu me lembro de algumas pessoas, tinha mais gente de história e ciências sociais do que mesmo de arte. Não é que não tivesse pesquisador de arte, tinha, mas tinha menos. Na realidade era um perfil de pesquisa, né? Você tinha que ter uma coisa meio de pesquisador mesmo, independente da sua área. É óbvio que tinha assim, em letras tinha um pessoal que tinha feito letras, né? Em fotografia não tinha ninguém que tinha feito fotografia, mas tinha de fotografia era quase todo mundo historiador. Quase todo mundo historiador. Então tinha essa coisa múltipla, assim, tinha várias pessoas, né? Várias formações. E, na verdade, assim, o objetivo dessa produção, né? Independente, qual que era o objetivo primário dessa produção, desses conteúdos todos, né? Que foram jogados dentro desse conceito de enciclopédia, né? Que é o que você falou, desde lá de trás já estava como banco de dados. Na realidade, é um grande mapeamento da produção artística brasileira, né? Por quê? Isso há quase 30 anos atrás não existia isso, né? Hoje que você tem museus com pesquisas mais estruturadas sobre seus acervos, outros lugares que fazem esses tipos de pesquisa, mas há quase 27 anos atrás isso não era comum,
né? Então, um pesquisador, para conseguir informação, ralava muito, né? Tinha que ir para um lugar, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. A ideia era essa, era juntar num mesmo espaço e que tivesse um suporte tecnológico que pudesse divulgar isso. Ela sempre foi isso, assim. A gente nunca pode dizer que é uma pesquisa exaustiva, que está tudo lá, porque não é verdade, né? A gente tem informações que estão lá, tem coisa que não está, porque tem uma questão de editoria, mesma relação de imagens, né? Às vezes as pessoas escrevem para a enciclopédia e falam assim, mas por que não tem tal imagem? Porque não é um catálogo raisonné. Então, assim, não tem sentido. A intenção ali é mostrar a trajetória do artista ao longo de sua produção, mas desde a primeira pintura ou da primeira obra até determinado lugar, ou até quando ele morreu, ou até com a produção atual. Então, eu não posso fazer um catálogo raisonné. Mesmo porque, se nós resolvêssemos fazer catálogos raisonnés, a gente ia demorar uns 5.000 anos para conseguir, né? Não tem condição. A intenção sempre foi essa, assim, disponibilizar material estruturado, informações estruturadas como um início de pesquisa para as pessoas. Porque você tem fonte de pesquisa, é dali que você vai. E aconteceu uma outra coisa também. Então, tem desde o pesquisador que escreve para nós, pedindo mais informações, e como a gente mexe muito nas coisas, a gente manda, a área manda, fala, tem tal lugar, tem tal acervo, vai não sei aonde. Como tem o contrário, tem pesquisador que escreve e fala assim, olha, eu fiz a tese tal, eu descobri tal acervo, eu descobri tal documento que está em tal lugar e manda para cá. Então, a gente inclui a informação, desde que ela sirva, assim, que ela seja aquela informação que a gente precisa e tal, a gente coloca no verbete também, né? Então, é uma troca de informações, assim. E me fala, o que motivou e significou o processo de unificação desses bancos de dados, ou assim, dentro das enciclopédias, né? Que junta literatura, teatro e então, tal. Na realidade, o que aconteceu? A divisão anterior era uma questão de trabalho, né? Para não sair fazendo tudo de uma vez, que você não dá conta, você circunscreve o seu objeto e trabalha com aquele objeto. À medida que com os anos que nós estamos trabalhando e desenvolvendo, falou assim, mas olha, fulano, né, tem produção em artes visuais, mas também tem em literatura e tem em música. Então teve uma fase que a gente teve assim, tinha um verbete em música, em literatura e em artes visuais. Aí eu olhava e falava, não, mas isso aqui está errado, né? A pessoa ela é única, não tem sentido a gente desmembrar a vida dela artística e falar assim, olha, agora você olha aqui, agora você olha aqui, olha aqui. Então, e as bases de dados que existem por trás da enciclopédia, elas já eram unificadas. O que a gente fazia era na hora de publicar, a gente desmembrava, a gente fazia e mostrava para as pessoas desmembrado. Mas por dentro a gente já pesquisava na íntegra, tudo junto. É que a gente separava. Então, depois a gente ficou discutindo, e falou assim, não é possível, a gente não tem sentido isso, vamos fazer o contrário. Vamos mostrar para o público o que a gente trabalha por dentro, que é tudo junto. E aí agora a gente está nesse trabalho de juntar, ainda tem alguns textos duplicados, que a gente está juntando um no outro, tem alguns textos que precisam ser refeitos, algumas pesquisas, né, que precisam ser refeitos porque você via só uma versão da pessoa, não via outra e tal. Então a questão era essa, assim, o conhecimento, a pessoa é única, a produção dela é única, não importa que área de expressão ela trabalhou durante a vida dela. E teve gente que trabalhou em várias coisas. Teve gente que não, que fez a vida inteira a mesma coisa, assim, no mesmo caminho. Outros não. Então não tem sentido desmembrar. E como é que era a construção desses verbetes, né? Até em função disso que você está dizendo, lá atrás, como é que se dava o verbete? Como é que era a construção desse verbete? Então, dependendo o que você fazia, era um texto, a pesquisa, você tinha lá uma espécie de cronologia, que você ia, um currículo mesmo, né? Nasceu, morreu, estudou, se formou, venceu o prêmio, ganhou não sei o quê, expôs em tal lugar, blá, 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 blá. O que você fazia? Quando a pessoa tinha coisas em literatura e em artes visuais, você segregava a informação. Então, assim, ele ganhou um prêmio Jabuti, é literatura, vai para esse currículo. Ele ganhou a PCA de melhor cenógrafo, ou melhor gravador, ela vai para esse currículo aqui. Então você começa a separar a informação, mesmo que você tenha tirado do mesmo livro, às vezes, né? Você tira num currículo, só que você começava a segregar. E na hora de escrever o texto, que era uma biografia,
você selecionava aquelas informações. Essa é a enciclopédia o conteúdo de literatura, eu vou colocar assim, estudou letras na FEFELESH, ganhou o prêmio do Jabuti, é aqui, a outra parte é aqui. Entendeu? Então, essa segregação na hora de divulgar a informação, você fazia ao contrário. Agora a gente está fazendo, né, porque você pesquisa uma coisa só, né? Você vai olhando, você fala, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E qual é a curadoria? Ele fez de propósito. Então, o que eu queria perguntar é como é feita a curadoria desse conteúdo para as enciclopédias, né? Como é que são escolhidos os artistas? Se ele precisa ter alguma relevância ou algum tipo de obra? Como é que... Na realidade, com que a gente trabalha, o tópico principal, assim, que ele tem que ter reconhecimento do público que ele é um artista. Não importa qual é o reconhecimento, ele tem que ter um reconhecimento. Não somos nós que vamos dizer assim, fulano é artista. E também não adianta ele dizer assim, eu sou artista. A gente tem que reconhecer reconhecer não, tem que ouvir esse reconhecimento público. Então, assim, se ele publicou um livro por uma editora, se ele já fez alguma exposição, se ele já saiu em alguma crítica, que existe esse reconhecimento dele como artista, ele é passível de virar um dado, não vou nem dizer verbete, mas um dado do banco da enciclopédia, né? Agora, para ele ter um texto escrito, aí já demora um pouco mais, mas não pela qualidade do trabalho dele, por uma questão de bracinho para escrever. Porque a equipe mesmo interna da enciclopédia, nós somos em 8 hoje, com 10, contando eu e 4 estagiários. Mas a gente tem uma equipe externa que trabalha para nós, né, que são pesquisadores, revisores e tal, que em alguns momentos chegam a 100 pessoas, 120 pessoas. Então, é uma questão só de escala mesmo, né? É o tempo da escrita do texto, da revisão, da publicação do texto, né? E você está desde 2001 nessa coisa da estruturação das enciclopédias. Sim. E conta um pouquinho qual foi esse percurso, né? Qual foi o grande trabalho inicial de vocês? Conta um pouquinho como é que se deu esse processo de 2001 até agora. Então, porque em 2009, mais ou menos, 9, 10, que a gente resolveu unificar. De 2001 para cá foi assim, vamos resgatar os conteúdos dos bancos de dados que já existiam, que eram artes visuais, fotografia, literatura, atualizar esses conteúdos, né? Redigitalizar as imagens, porque as imagens tinham 20 anos de redigitalizadas, então elas até que sobreviveram bem, né? Mas elas precisam ser redigitalizadas, e ampliar o nome de novas pessoas que tenham surgido, que precisam existir na enciclopédia. Então teve todo um trabalho assim de vamos pegar a lista dos que já constavam, vamos priorizar vamos fazer primeiro esse, depois esses, né? Toda uma escala de trabalho para conseguir fazer. E a partir de 2009, 2010 que a gente resolveu trabalhar com essa unificação. E aí você começa a produzir os textos já pensando no conteúdo maior, falar, olha, não posso mais me restringir a isso, eu tenho que fazer um conteúdo maior, então eu tenho que mudar o formato do texto, eu tenho que fazer assim. Antes era uma biografia, agora hoje é uma biografia, um comentário crítico, que a gente onde você analisa a obra da pessoa e diz por que fulano é importante. Eu tenho fulano A e B, né? Eles são os dois pintores, os dois importantes, mas assim, o que difere A de B? Né? Então, é essa sensibilidade que o texto tem que ter. Tem uma questão muito complicada, que é a questão da adequação do texto, porque nós trabalhamos com... O nosso público é amplo, eu tenho desde pessoas que estão no ensino fundamental, na 5ª, 6ª série, até pós-graduados, PhD, que fora do Brasil ou dentro do Brasil. Eu não posso ter um texto nem aqui, nem um texto aqui, eu tenho que ter um texto intermediário. Tem uma coisa que um consultor falou pra gente, que é nosso mantra, né? Que a gente está lidando com o leigo inteligente, né?
Então, não posso menosprezar. E tem essa coisa de... As pessoas que escrevem para nós, os pesquisadores contratados, eles são acadêmicos, eles estão fazendo mestrado e doutorado. E a gente tem o vício da academia, não tem jeito. Né? Então tem aquela coisa de falar, olha, você tem que... Não pode fazer assim, não pode ter jargão, tem que tomar cuidado. Né? É óbvio que o texto não é imparcial no sentido assim, escrevo um texto isento, não existe isso. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso usar escrever uma definição em que você leia aquilo e fica, hã? Oi? Porque tem coisas que são jargão do meio, né? E aí assim, não adianta, eu não sou... Outro mantra nosso é assim, eu não estou escrevendo para mim, nem para as pessoas que convivem comigo, no meio. Eu não posso escrever desse jeito. Então é uma batalha árdua, porque a gente tem vícios, né? Vícios de, não, mas... Né? Eu já tive redator que fala assim, eu me recuso, vocês mexeram no meu texto. Eu falo assim, então, a gente vai mexer. Fica bem claro que a gente vai mexer. Não estou mudando a essência do seu texto, mas não pode ter isso. Né? Não posso obrigar uma pessoa a usar um dicionário para ler 4 linhas, né? O tempo inteiro. Né? Uma coisa é você ir consultar uma coisa ali, mas a pessoa tem que ter um dicionário do seu lado ali o tempo inteiro para descobrir, você já perdeu o pé da história, né? Fala assim, gente, mas que não entendi nada que esse artista faz, deixa para lá que eu vou procurar em outro lugar. Então esse é um grande desafio também, né? E hoje, o que mudou, por exemplo, do acesso que você dá hoje para o público, né? Como é que você dá acesso a esse conteúdo ao público e o que mudou de agora para o início, vai dizer assim? Daqueles disquetes que tinha que atualizar. Na realidade, o que acontece hoje, ela está na internet, então ela está para o mundo, né? Ela está tão para o mundo, tanto é que a gente está traduzindo para 3 línguas, né? Francês, inglês e espanhol, inclusive os vídeos, nós fizemos com legendinhas para que as pessoas possam ter acesso. E ela hoje tem uma atualização online, né? Assim, aconteceu alguma coisa, uma informação está errada, alguém escreveu e falou, olha, isso aqui está errado. Eu entro lá e corrijo na hora, e né, não preciso gravar, esperar rodar para o dia seguinte. Já teve muito isso, assim, a gente roda, aí espera no dia seguinte, escreve para a pessoa, para o artista que está possesso com você porque tem uma informação errada, que é óbvio que, né, às vezes escapa. Aí você fala assim, então, sabe aquilo que você pediu? Eu já corrigi, mas vai demorar 2 dias para ir para o ar porque eu dependo de um servidor que está não sei aonde, que roda não sei o quê, né? Hoje tem essa facilidade, fala assim, beleza, eu corrijo já, olha, o máximo que vai acontecer, talvez não entre agora de manhã, mas entra tarde e tal. Então tem essa facilidade. E tem essa coisa de espalhar para o mundo, né? De vez em quando a gente recebe uns e-mails assim, né? Nossa, a gente fala assim, um cara da Itália escreveu, e o engraçado é que eles escrevem na própria língua, né? Então o italiano escreveu em italiano, aí você fica olhando e fala, legal. Italiano vai ser difícil a gente responder, vamos tentar responder em inglês, pelo menos ele, né, consegue conversar com a pessoa. Mas eu já tive uma pesquisadora da Espanha que ela descobriu um artista espanhol que morou um tempo aqui. Ele consta da enciclopédia porque a gente trabalha com artistas brasileiros que produzem no Brasil e no exterior e artistas estrangeiros que produzem no Brasil ou que produzem sobre o Brasil, né? Então esse é o critério. Ela descobriu esse artista, pediu mais informações, a gente mandou o que tinha aqui, até indicou outros lugares, e depois ela falou assim, se alguém mais entrar em contato com vocês, vocês não passem a informação, porque é um trabalho meu de mestrado inédito. Ainda brinquei com o pessoal, falei assim, se alguém escrever dessa mesma universidade, a gente passa o que a gente tiver, não vou ficar segurando informação por causa dela, né? Não tem muito sentido. Mas tem essas coisas. Tem um site que chama InTouch, que eles mapeiam, são voluntários que mapeiam exemplos de sites educativos na rede. A enciclopédia está mapeada lá, uma bibliotecária inglesa achou a enciclopédia e colocou lá. Né? Então é um reconhecimento assim, do trabalho, da importância do trabalho e está no mundo, né? Então, tá aí. E como é que se deu, na verdade,
como é que se deu o seu desenvolvimento profissional aqui dentro? Porque hoje você é gerente, né? Então, como é que se deu isso? Em que momento isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu passei de pesquisadora para coordenadora dessa parte quando virou, em 2001, para virar uma enciclopédia. Então, eu fiquei responsável pela questão do banco de imagens e das obras, né, que era refazer essa pesquisa, mudar as imagens, e tinha uma outra pessoa que trabalhava com a questão dos textos. Né? Então, eram blocos, a gente fez 2 grandes multirões assim, de pesquisa para trabalhar e tal. E aí, com o passar do tempo, ela acabou saindo e eu fiquei cuidando de tudo como coordenadora. Aí cuidava dessas, tinha uma equipe terceirizada também, tinha outras coisas e tal. Cuidava do texto e das imagens. E com o tempo, criaram a gerência, né, de enciclopédias, porque não era uma gerência, era uma coordenação embaixo de um outro núcleo e tal. Não era nem de outro núcleo, não. Eu respondia direto para o superintendente. Não tinha, assim, uma gerência. Aí eles resolveram criar uma gerência mesmo, né? E virou um núcleo mesmo, virou uma área... porque antes não era, né? Então virou uma área. Isso foi quando? 2006, eu acho. Acho que foi 2006. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu, eu queria que você falasse das gestões, né? Do Manji que você viveu, do Ribeirão Boy, da Milu. Eu queria que você falasse um pouco das gestões. O que diferenciou uma da outra? Qual que foi o enfoque dado? O que foi para a área que você atua? O que agregou ou não? Eu queria que você falasse um pouquinho na época do Dr. Manji era uma questão da formação do banco de dados mesmo, dessa coisa da divulgação, da arte e cultura brasileira para as pessoas. Então tinha essa história de você ter essa... O Instituto a função do Instituto era divulgar essa informação. Então não tinha essa preocupação de que era hiperválido porque era uma outra proposta. Não era necessário eu fazer exposição, não era necessário... A gente trabalhava com outro critério. Né? Tanto é que esse prédio aqui, ele sempre falava assim, esse prédio, a gente precisa de 2 andares só. Que era quase a estrutura que a gente tinha na Frei Caneca. Só de 2 andares. O resto a gente aluga para outras coisas, né? E embaixo também. Então não tinha, ele tinha essa visão do para fora, mas assim, com uma equipe interna que funcionava num espaço físico menor, mas a questão era um para fora para pesquisa, para divulgação, em parceria com outras instituições, né? Tinha isso. Na gestão do Ribemboim, tem essa coisa da visibilidade, mas de outro viés, que é assim, nós também podemos fazer exposições com o conhecimento que a gente tem, nós também podemos ocupar o espaço aqui do prédio mais do que a gente ocupa, transformar isso aqui num local de visitação mesmo, porque na época do Dr. Manji não precisava, né? Você tinha outros lugares que serviriam para também divulgar, né, a questão. Então você podia fazer isso. Então essa coisa do Ricardo de ter, né, vamos produzir material, livro, não sei o quê, que é também uma outra vertente, assim, outro jeito de trabalhar, né? E com a vinda da Milu, é essa coisa de você ir mais para fora ainda, né? E aí você junta o que você tinha no primeiro, que era a questão da pesquisa, né, com o segundo e agrega mais coisas no meio do caminho, né? Então, assim, dá para fazer mais coisas, a gente usa mais o prédio e também sai para fora do Instituto, trabalha mais em parceria com outros lugares, vai mais para... Né, você acaba ficando maior, né, do que o espaço físico que você tem, né, em todos os sentidos, né, não só virtual, né? Então, é uma coisa assim de vamos mais ainda divulgar, mostrar o que a gente pode produzir, o que a gente pode produzir em parceria com outras pessoas. Vamos ouvir o pessoal que também já faz algumas coisas e articular fulano com ciclano, né? Conta um exemplo pra gente. Como é que, pra gente até entender, porque assim, pra mim ficou claro, mas assim, o público que vai ouvir, né, assim, como é que se dá essa articulação fora da internet? Como é que vocês estão propondo de divulgar de uma forma... que tipo de trabalho vocês têm feito, por exemplo? Olha, por exemplo, tem um projeto aqui, que eu não sei se vocês já entrevistaram o Claudinei,
Ferreira, de Audiovisual e Literatura, não sei se ele... Então, chama Conexões. Esse projeto é um mapeamento de literatura brasileira no exterior. Ele fez um site que tem um questionário que ele envia para professores de literatura no mundo, que dão aula de literatura brasileira, e você pergunta para as pessoas assim, quais os autores que você conhece, o que você faz, como é que você dá essa aula e tal. É um banco de dados bem bacaninha, depois vocês podiam entrar. Tem assim um ranking e tal. Esse é um exemplo. A iniciativa de fazer o questionário saiu daqui, mas você está interligando pessoas que estão fora. E aí já teve alguns encontros, você fala, olha, você conhece fulano? Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Tem todas essas coisas, né, de você trabalhar aqui. Tem o Onda Cidadã também, que trabalha, que também é do Cláudio, da mesma área, que também trabalha com essa questão da mídia, de articulação de outros coletivos, né? Tem várias coisas assim. Deixa eu ver quem mais. Mesmo a questão da enciclopédia mesmo, a gente já recebeu, às vezes o pessoal, sei lá, de algum museu, de alguma outra instituição, fala assim, olha, você sabe onde tem tal coisa, tem isso aqui, o que a gente faz? Ou a gente liga e pergunta, tem uma troca de informação, de como é que fez aquilo, como é que faz aquilo, se conhece tal lugar. Então você acaba sendo as pessoas acabam vindo para o Instituto perguntar e a gente, quando sabe, divulga, ou então ao contrário, eles passam informação. Então você vai criando um pouco essa rede, né, de conhecimentos que estão espalhados no Brasil e no mundo e articulando isso de alguma maneira. Nem que sejam apresentando, falando assim, fulano, conhece Beltrano? Então, eles fazem a mesma coisa, vocês fazem a mesma coisa, entendeu? E vocês, por exemplo, no caso das enciclopédias, vocês já descobriram em algum lugar, por exemplo, alguém que trabalha com artistas brasileiros que moram fora, por exemplo, exatamente ao contrário, no sentido, olha, artistas brasileiros que produzem na Itália e que tem alguém estudando isso, ou na Inglaterra, você já... Não, isso não, mas a gente às vezes recebe alguém escrevendo e falando assim, olha, eu estou fazendo um trabalho meu, individual, para a faculdade sobre tal pessoa. Vocês têm informação? Tem mais informação que isso? Tal artista? A gente, tem isso. Tem contato com fulano? Tem. Pode passar? A gente nunca passa. Mas a gente geralmente entra em contato com o artista e fala assim, olha, tem um pessoal atrás de você querendo tal coisa, você está afim de, né, o contato é esse e tal. Então tem essa coisa desse reconhecimento. Teve uma bibliotecária na Espanha. Ela precisava de umas informações para catalogar um livro lá. Aí ela achou os dados da enciclopédia. Ela falou assim, e se vocês têm mais coisas para me passar? E a gente falou, ok, né, no núcleo. Você manda o que você quer, a gente procura aqui e te passa, né? Então tem um interesse, assim, esse mapeamento assim, que as pessoas têm feito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da enciclopédia cultural para a instituição. E por que ela é importante para uma instituição financeira ter essa preocupação cultural? Então, tem uma coisa da própria enciclopédia, por que ela é importante para o Instituto, né? E o que o Instituto representa para uma instituição bancária, por exemplo. Por que é importante ela pensar na questão da cultura? Na realidade, eu acho que assim, o Instituto existe por causa do Dr. Olavo. Né? Ele tinha uma visão de cultura, de disseminação de cultura, de conhecimento humanista, assim, uma coisa que é para todo mundo, que todo mundo tem que ter, né, que tem que conhecer. Então, era uma maneira que ele tinha de falar assim, olha, ok, nós temos uma instituição financeira, nós fazemos isso e fazemos bem, mas também podemos fazer isso, e isso também vai ficar legal. E é meio que uma retribuição, de alguma maneira, social, né? Não tem a ver com reconhecimento da instituição, não tem a ver com reconhecimento pessoal, não é isso. É uma coisa de... Não sei se a palavra certa é pagamento, é retribuição mesmo, é retribuição para a sociedade, né?
Então, assim, se eu tenho mais e eu tenho recursos para fazer tal coisa e isso vai ser um bem, eu faço, eu acho legal fazer. Então, vamos fazer, né? E tanto é que hoje tem um reconhecimento, né? Ninguém pode negar que o Instituto tem um papel importante na área da cultura, né? E para o próprio banco também, né? Acaba associando boas práticas, né? Fala, olha, legal, eles têm um banco, tudo, mas olha que legal, também tem todo um trabalho social e tal, que não tem a ver só com ajuda, né? Não estou falando que não tem que fazer, mas não é aquela coisa assim, só, vamos ajudar a ONG, vamos ajudar não sei o quê, não é isso, né? É outra vertente. E qual que era a outra pergunta? Da importância da própria enciclopédia. Para a instituição. Para a instituição, ela, além dela ser a origem do Instituto, né? O Instituto existe por causa, ela é o cerne, né, do Instituto. É através dela e óbvio que ao longo do tempo com as outras ações que foram feitas que surge também o reconhecimento desse trabalho de pesquisa importante, né? Que é assim, por que uma instituição financeira resolveu fazer uma catalogação de artistas brasileiros, né? Que era uma coisa que não tinha um estudo sistemático, né? Não que não houvesse, mas não tinha aquela coisa assim, vamos agrupar tudo num lugar que as pessoas possam trabalhar e pesquisar a partir dali, né? Então. Como que está essa enciclopédia em dados, assim, se você sabe mais ou menos quantos verbetes, quantos... Olha, aí a gente começa, quando a gente unificou, a gente teve que começar a contar diferente. Antes a gente contava verbete e tudo que tinha texto. E aí, contando com as traduções de inglês, francês e espanhol, tinha 8.000 verbetes e uma base de dados de 50.000 nomes, que aí eram dados mais simples, né? Várias grafias do nome, data de nascimento e morte, participação em exposição, espetáculo e tal. Com a unificação virou uma coisa assim, meiga, pouca. Eu tenho 171.000 registros na base de dados, que são pessoas, espetáculos de teatro, de dança, exposições, obras, grupos, instituições e termos. Então, eu brinco que a enciclopédia, a unidade dela é 1000, né? Nada é menos, né? Então, é um outro tipo de acesso. A gente costuma ter 1 milhão de acessos por mês, acessos únicos, que é um acesso bacana. E um outro dado que eu tinha com mais certeza agora, porque mudou o sistema, então está contabilizando um pouco diferente, que esses acessos eram diretamente na página do verbete, assim, não vinha assim, site do Instituto, caía na enciclopédia. As pessoas já tinham esse endereço da enciclopédia gravado como preferência, porque os acessos vinham direto, né? E tem muita coisa assim, você identifica alguns textos em outros lugares, em outros sites, alguns ipsis literis idênticos, assim. Algumas pessoas têm a dignidade de dizer que é o verbete, outras pessoas não dizem que é o verbete, mas você olha e fala assim, eu conheço esse texto. Outros, coisas editadas, que você fala assim, mas essa estrutura é igualzinho o texto que estava lá, você vai olhando, tem umas frases cortadas no meio do caminho, né? Eu já identifiquei isso em artigo de jornal, matéria de jornal. A pessoa foi construindo o texto da matéria e falou assim, nossa, mas essa estrutura é o verbete. Ela só enxertou alguns dados, assim, mas eu conheço isso, né? Então tem essa coisa. Tem algumas matérias que já saíram de jornal citando, literalmente, assim, informação retirada da enciclopédia do Itaú e tal. Então tem isso também, né? Tem essas coisas. Vamos agora ir caminhando para o final. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar sobre a enciclopédia e que você acha interessante você falar para a gente? O que eu acho que é interessante ressaltar é que tem todo um trabalho muito árduo por trás dela, que às vezes as pessoas acham que é só juntar a informação e jogar lá e publicar. E tem toda uma coisa assim, tem um trabalho de pesquisa, tem um trabalho da preocupação com o texto,
tem um trabalho de juntar a informação, né, antes de publicar. Então, às vezes, o texto demora meses, 3, 4 meses para ser publicado, porque tem todo um rigor de ir atrás, e que é árduo mesmo, sabe? Não é assim, tranquilo. Às vezes, a sensação que eu tenho é essa, a pessoa fala assim, imagina, por que vocês demoram tanto para fazer tal coisa? Eu falo, não, gente, não estou demorando muito. Nós temos, em média, 320 textos por ano, dá quase um por dia. Né? Isso se eu contar sábado e domingo. Se eu contar dia útil, dá menos. Então, assim, dá menos dias, né? Mais texto por dia. Então, assim, não dá para fazer um texto com esse rigor em um dia. Eu não consigo chegar a um texto num dia, ler um texto e arrumar um texto para deixar e publicar ele no mesmo dia. Então, isso é um pouco que falta, né? Às vezes as pessoas não têm a real dimensão de quanto isso é trabalhoso, né? Eu tenho uma coisa que eu estava querendo te perguntar, levando, na verdade, assim, em considerações, quando você me falou que vocês produzem informação, mas vem um pouco informações de fora, que também vocês agregam, me lembrou um pouco a questão das devidas proporções do Wikipedia, né? No sentido de possibilitar, inclusive, uma construção coletiva, né? Eu achei isso muito interessante, devidas proporções, porque, claro, lá as pessoas publicam, não tem, é meio sem controle e tal, mas eu achei interessante isso, porque esse tipo de estrutura permite também uma produção coletiva, né? É uma produção coletiva, ela só é uma proporção menor do que o Wikipedia. Então, assim, as pessoas que colaboram com a gente, que são esses redatores externos, mesmo as pessoas que escrevem para cá, são pessoas que são identificadas. Na Wikipedia tem um pseudônimo lá, não necessariamente você sabe quem é. E tem uma coisa assim que é algo que a gente não abre mão, que é toda a informação que está ali veio de algum lugar. Se a pessoa escrever para cá e disser, olha, essa informação está errada, e ela não me disser de onde saiu essa informação, ela não entra. Porque o que a gente tem que garantir é que, se outra pessoa questionar, eu falo assim, eu tirei isso de tal lugar, página tal e tal lugar, para não ter esses problemas do achei. Né? Em alguns momentos, a Wikipedia tem um pouco isso. Né? A pessoa joga a informação, você fala, mas de onde ela tirou esse negócio? Aí você procura, fala, não é possível, de onde veio, né? Por isso que eu falei, devidas proporções, acho que mas eu achei interessante isso. Mas ela essa é uma coisa até interessante você ter remarcado. Ela é um trabalho colaborativo, só que por outras proporções. Né? Bom, você é casada, né? Eu sou. Você casou quando, Tânia? 96. E você conheceu seu marido aonde? Num estágio no Museu do Telefone. Ele é historiador também. Só que da USP. Estava estudando. Conheci ele lá. Como é o nome dele? João Luiz. E você tem filhos? Um só. Como é o nome dele? Felipe. Felipe. Ele tem 9 anos, é isso? Tem 9 anos. E ele estuda onde? Ele estuda num colégio perto de casa que chama João 23, na Vila Prudente. Eu queria que você falasse um pouquinho agora quais foram os seus maiores aprendizados, tanto pessoais como na sua carreira. Eu acho que trabalhar coletivamente, né, porque geralmente pesquisa acaba sendo um trabalho meio isolado, né? Você fica lá no seu canto, né, vou fazendo, e você descobre que aqui a questão, mesmo que você trabalhe, pesquise sozinha, você tem que divulgar isso para alguém e dividir isso com alguém. Isso eu aprendi desde que eu entrei aqui no Instituto, né, quando eu trabalhava. Essa coisa de trabalhar numa mesa grande, com todo mundo, a gente trabalhava junto, ninguém era dono do projeto, falava assim, ele é minha pesquisa, ninguém... Era de todo mundo, a gente saía, fazia, isso é uma experiência bem bacana. E que acaba fazendo com que você encare a sua vida de outro jeito também, né? Que você fala, não preciso fazer isso sozinha, posso fazer junto, dá para resolver de outra maneira. Né? É óbvio que de vez em quando rola um ciúme, você fala assim, mas isso aqui era meu Deus do céu. Né? E quando você vira gestor, isso é o mais complicado. Porque quando eu era só pesquisadora, eu fazia pesquisa mesmo, né? Dividia com as pessoas, mas eu fazia pesquisa.
quando você vira gestor, a última coisa que você faz na sua vida é pesquisa, né? Então você sente uma falta, ainda mais para quem fez história, você sente uma falta, você fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto voltar àquilo, entendeu? Mas você começa a ter outras coisas a fazer. Então você começa a prestar atenção em outras coisas, você tem uma coisa legal que eu acho legal, que é falar assim, olha, você já tentou fazer tal lugar, você foi em tal lugar, você começa a ter a sua experiência de pesquisador acoplada a uma gestão de pessoas, né, que é um outro... Um coach, né? Você começa a fazer um coaching, né, é uma outra coisa, né. Se bem que eu queria muito voltar a fazer pesquisa. Não, mas eu ainda faço algumas coisas, pouquinhos, mas eu faço. Eu queria que você falasse também, que nessa sua trajetória, se tem alguém que marcou muito a sua vida, e quem foi e por quê? De vida, sim? De vida e mesmo profissional, a sua trajetória da vida. Quem te marcou, por quê, né? E quem foi? Pode ser tanto no campo pessoal como no profissional, não tem problema. No campo pessoal, eu tenho uma relação muito forte com meu avô, né? Muito, muito, sim. É muito... Eu não sei explicar muito bem, não sei se porque eu nasci com ele, vivi a minha vida inteira até os meus 12 anos, quando ele morreu. É uma coisa muito forte, assim, muito acentuada. E na vida profissional tem muita gente, assim, não posso falar assim, tem fulano, tem ciclano, né? Tem muita gente, assim, que a convivência com essas pessoas para o bem e para o mal, né? Porque nem todas as pessoas foram flores na vida da gente, né? Serve de aprendizado, né? Então você aprende a lidar com algumas coisas. Você fala assim, entendi, então o negócio funciona de outro jeito. Tá bom, da próxima vez eu já vou fazer de outra maneira. Então tem várias pessoas que ao longo da vida, assim, que foram experiências bem legais, assim. Eu acho meio complicado citar, né? Pode parecer que eu estou ensaboando, assim, dando uma escorregada e tal. Mas eu acho meio complicado, assim, porque tem características das pessoas que são hiper importantes. Assim, não posso falar assim, fulano, assim. Com exceção do meu avô, que é quase um ícone na minha vida, nenhuma outra pessoa atingiu o mesmo status, assim. São pessoas importantes, mas nada, assim, sabe, é definidor, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, qual é o seu sonho hoje? Meu sonho? Nossa... catalogar toda a informação de arte do mundo. Não, eu queria muito deixar essa enciclopédia o mais completa possível, assim, é óbvio que tem uma questão de tempo, tem uma questão de tudo, mas o quanto mais completa ela ficasse com relação ao trabalho, eu ficaria bem feliz, assim. E a arqueologia, onde ficou isso tudo? A arqueologia virou um hobby, assim, um objeto de seriados da Discovery Civilization, filmes de arqueologia, onde o arqueólogo lê todos os hieróglifos como se lesse português corrente, entendeu? Não, no fundo, acho que no fundo eu queria, era história mesmo, a arqueologia era um caminho que eu tinha achado na época, mas não era isso, né? Eu ainda gosto muito de arqueologia, eu leio xereto, gosto de paleontologia, eu gosto de tudo, mas é a história mesmo que eu gosto. E o que você acha do banco, né? Na verdade, resgatar, e aí o próprio Instituto, resgatar a memória através desse projeto? Acho muito interessante isso, porque deixa de ser só uma coisa muito mais fria, que seria um texto, né? Vocês podiam ter dado um rol de perguntas, e aí a gente responde. E aí você sempre filtra, né, as perguntas, aí você fica respondendo, você refaz as respostas várias vezes, né? Essa aqui não vai ficar bem na fita, eu vou mudar. Quando você faz uma entrevista ao vivo, assim, né, é diferente porque vocês vão caminhando e você vai falando algumas coisas, vai falando outras, e acho que fica mais humano, né? Tem uma cara, né? Tem uma cara de alguém que está dizendo o que acha, assim, eu acho bem legal, bem bacana. E o que você achou de ter participado dessa entrevista? Eu gostei. Apesar de eu detestar fazer essas coisas, mas eu gostei. Não, foi interessante, assim, é uma condução diferente, né? É uma conversa, você vai falando o que você vai achando, vocês vão perguntando. É diferente de você ter e falar assim, e tal coisa?
e tal coisa, né? É um outro jeito de lidar com a entrevista, né? Mas eu gostei, achei bom. Não doeu. Bom, eu só vou te fazer uma pergunta que eu vou voltar. Hoje eu estou muito assim. Você vê que Tudo eu bem. tenho uma lógica. Não tem problema. Eu queria perguntar, eu até pensei e depois esqueci. O acervo de vocês, ele não é só digital, né? Como é que você lida com acervos? Porque, por exemplo, você falou que você digitaliza fotos, essas fotos elas estão espalhadas, vocês têm um acervo físico? Não, ele é só digital. Porque essas fotos que nós digitalizamos ou recebemos digitalizadas é só para ela virar um suporte digital mesmo. E depois vocês devolvem para os acervos o relato? Então, a enciclopédia ela existe só virtualmente. Algumas pessoas já escreveram, falaram assim, vocês podem me dizer quanto custa a versão impressa? E nós não temos a mínima ideia, porque nós nem sabemos quantas páginas dão, entendeu? E não tem por que fazer isso, porque você perderia uma coisa que é muito importante para nós, que é a amarração dos conteúdos e que é a agilidade da informação, né? Se eu imprimo isso, eu perco a novidade, né? Acontecer alguma coisa, eu não consigo incluir no impresso. Tanto é que não existem mais enciclopédias em papel. A última que eu soube era a Brockhaus, que é uma alemã, que deixou de ser produzida em 2009, eu acho, que é uma enciclopédia tradicional. Hoje também ela é eletrônica, né? Não tem muito sentido, né? E aí tem essa questão do intercruzamento, né? Você só consegue fazer essa relação hipertextual, se bem que, agora eu não lembro se é o Talmud, é um desses escritos mais antigos religiosos que ele é hipertextual, já. Mas ele está no papel, né? Mas ele é hipertextual. Mas senão você não... Né? Bom, em nome do Instituto, em nome do Museu da Pessoa, agradeço a tua participação e foi muito legal ter te ouvido. Muito obrigada.